Vamos falar sobre política e Bíblia, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Eu chamei o meu amigo Wesley Ross para falar sobre esse assunto, porque ele tem muita maestria para falar sobre isso. Eu já falo um pouco sobre isso, né? Mas eu gosto de ouvir. E principalmente quem está no meio, né? O Wesley hoje é suplente de deputado federal. Ele está exilado nos Estados Unidos, né? Está ali na Flórida, exilado, né? Politicamente do Brasil. Não pode voltar para o Brasil nesse momento. E tem muito o que falar pra gente. Aliás, já vou chamar ele já. Eu vou chamar o Wesley aqui já. O que você acha do Marçal e do Malafaia? Eu acho que eles não deveriam estar brigando. Eu gosto muito do Malafaia, acho que ele é uma voz para a nação. Respeito tudo que ele fez até hoje. Mas acho que eles não deveriam estar brigando, gente. Acho que não é a hora disso. Pelo menos, ou brigando em off, né? Em off. E publicamente, pelo menos, estarem se apoiando, né? Mas existe um monte de coisas por trás disso, de partido, etc, etc. Mas eu acho que eles não deveriam estar brigando. Eu acho que é o seguinte, o Marçal, eu acho que toda igreja evangélica tem que orar para que governantes entrem que respeitem os princípios bíblicos, né? E o Marçal tem mostrado que respeita os princípios básicos bíblicos. Eu não quero um pastor no governo, né? Eu quero um cara que governe. E São Paulo não tem opção, gente. O Marçal é o seguinte, se ele não for eleito em São Paulo, ele vai voltar a ser milionário e acabou. Então, assim, eu acho que ele tem que... O pessoal de São Paulo tem que votar e tem que colocar ele lá, né? E se os votos não adiantarem para colocar ele lá, o pessoal de São Paulo vai ter que reivindicar e fazer alguma coisa, né? Porque senão ele continua do mesmo jeito. São Paulo vai continuar do mesmo jeito, né? Eu já falo mais sobre isso com o Wesley. Estou aqui com o Wesley. Fala, lindeza! Mano do céu, já estão E aí, perguntando meu do Marçal aqui. Fala, gente, boa noite a todos. Que Boa legal. noite, como é que você está, Lindão? Ué, eu tô feliz que eu tô sabendo que você vai vir aqui evangelizar o Mickey por esses dias, né? Fazer missões nos Estados Unidos é fácil, né, Wesley? Não é tão fácil assim, não. A vida de imigrante aqui não é fácil, não, cara. Pode ser que fique depois, né? Entre aspas, né? Porque o único concorrente de Jesus é o dinheiro. Tem muita gente que só pensa nisso, né? Exatamente. O ruim, o bispo, é você chegar, querido, e pregar para as pessoas um Jesus, quando na verdade você tem que entrar na emoção da pessoa que está precisando, ou está em depressão, e vai dizer, mas cara, eu estou feliz, eu estou me divertindo, eu estou nos parques, eu não preciso de Jesus. Esse é o pior evangelismo, é quando você tem que ter argumento para desconstruir quem eles colocaram no trono, que é o dinheiro, a soberba, a grandeza. Então, tá acontecendo um avivamento. A quantidade de igrejas que estão aqui, é muito mais fácil você oferecer Jesus quando o cara está com o estômago roncando e você tem um prato de comida. Ele quer a comida. Então, por causa da comida, ele aceita Jesus. A caridade, o trabalho que você faz, é muito fácil quando você dá um colchão, um cobertor, a pessoa é grata. O rico, se ele não tiver Jesus no coração, não tiver transformado, realmente quem está no trono é o dinheiro, e aí fica complicado se evangelizar. Ele vai dizer, mas vocês pregam que ele resolve, mas eu estou com tudo resolvido. Se bem que a gama de suicídio e a gama de gente com dinheiro que se mata, que tira a própria vida, aí tá aí. O que adiantou a soma das fortunas, quando na verdade a palavra já fala, como ouvirão se não há quem pregue? Há um Jesus dos necessitados, quem prega para essa galera? Embora tem muita gente que pensa que essa facilidade, a quantidade de gente que vem para cá, que escapou principalmente do atual governo que nós temos no Brasil, para ter uma vida digna, de pelo menos acesso a uma cultura, a educação. Se eu começar a contar o que é a vida na América, a vida de gente simples. Aqui você não sabe, tudo, por né? exemplo, no meu condomínio aqui tem muitos venezuelanos e muitos haitianos, gente que chegou aqui numa situação precária. Aí quando você vê a casa que eles têm, o carro que eles têm, não é vida boa, ralam muito, ralam na construção, limpando casa, house clean, limpando casa, ou lá no norte, raspando gelo. Então, consegue estabilizar esse equilíbrio do bem social. O norte é ali, Massachusetts pra cima, né? Massachusetts. Foi pregar numa igreja, Wesley? Você lembra uma vez que a gente foi pregar numa igreja lá? Que eu falei sobre exatamente isso, sobre o que pregar para quem tem tudo? Exato. Mas querido, exemplo, você entra, vou falar aqui do Alphaville. Eu morava do ladinho, eu pegava minha esposa pra gente comer no Applebee's. Cara, você vai no Applebee's, você paga 200 pau num prato. Aqui, o Applebee's é $25, 2 pratos, você escolhe. Ou seja,
Você Todo mundo tem peraí, acesso. 25, 2, calma lá. Se lá é 200, 300 pau, dependendo do prato, então uma pessoa que ganha o que o Brasil oferece hoje, um trabalhador que rala, que levanta de manhã, que pega o ônibus, ele vai pensar duas vezes. Peraí, cara, eu compro um tênis ou eu como no Applebee's? Uhum. Aqui, a conversa é diferente. Eu como no Applebee's ou eu como um lanche do McDonald's? E compra o tênis. Não, você pensa assim, eu compro um Nike ou eu compro um lanche no McDonald's? Né? É o bem social. Por exemplo, é difícil você saber quem é o rico aqui. Difícil. Porque aqui o restaurante que você vai, o classe média vai, que o pobre vai, é o que o rico vai. E ele vai pagar os mesmos $20 no Não, prato. Wesley, você sabe que uma vez eu estava comprando um tênis em Orlando, um Nike Signature que tinha, eu falei, pô, vou comprar porque no Brasil nem chega, né? E aqui é barato, né? E eu É. tava comprando e o cara que tava vendendo pra mim falou assim, vocês são muito ricos do Brasil. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente não paga tudo isso num tênis. Eu paguei acho que $200 no tênis, que era um tênis caro aqui. Ele falou, não, a gente não paga isso não. E ele falou pra mim, vocês são muito ricos, vocês pagam muito imposto. Aqui, aqui, aqui você A vai gente não numa é rico, loja a da gente é vida. roubado, é diferente. Não, mas é verdade. Eu saí um dia desse com a Jaque e nós tínhamos que comprar um tênis pro Azaf, pro meu filho. Nós pagamos $15 no Reebok. Que eu falei, cara, peraí, É, ué. $15? Na hora que a gente foi comer um lanche do McDonald's, foi mais caro que o tênis. É, Eu ué, falei, bem aventurada. caraca! E aí a Aí a Marshall gente e a entra, Ross, a aí Marshall você e a entra Ross no ainda Mercado existem para Livre nós, né? Aí você entra no Mercado Livre para ver o mesmo tênis, eu fotografei aqui no Google, entramos. Quando nós entramos, estava 420 pau no Brasil. Um tênis que eu paguei $15, É, que não vale um lanche do McDonald's. Então, é. esse bem social é que te dá a oportunidade. Então, você vê que a pessoa que vem para cá, ela quer liberdade de expressão, ela quer liberdade do livre comércio. Então, por ser um país capitalista, eles querem seu dinheiro. Então, Mas eu entendi o que ele burocracia. quis dizer para mim. Ele quis dizer o seguinte: vocês estão tão acostumados a pagar impostos que você acha ainda que é barato o tênis aqui e a gente ainda acha que esse tênis é caro. É caro. Porque está acostumado a pagar imposto igual vocês pagam. Um americano Realidade. falou isso para mim. Né? Essa é Não a é? realidade. Então, não é que o cara vê esbanja, não, é que o país te dá a oportunidade de crescimento. É É. só a gente tirar esse desgoverno que nós temos, para tirar essa prisão que o Brasil vive, essa desgraça mental que o Brasil vive, porque a pessoa acostuma com isso. Né? Aquele que, não digo só aquele que não tem condições de sair. Tem gente que, dependendo do salário, tá bom, tá bom. Você vê aquele papo, não quero saber se é direita, se é esquerda, eu quero saber que eu estou pagando minhas contas. E acabou. Se você tem uma galera que faz... Irmão, o que você vai esperar de um país que amarra a caneta no balcão para você não levar a caneta Bic embora? Você chega numa casa lotérica para pagar uma conta, a caneta que você vai preencher está amarrada numa corrente. O que você espera de um país desse? Pelo menos todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu fui muito bem tratado em todos os lugares. Não existe aquela desconfiança, né? Todo mundo trata você bem. Você chega de chinelo numa loja da Apple, você é tratado igual. E Você não sabe quem é o rico, porque o rico está de pijama no Walmart. O rico está de pijama no Walmart. Pijama! é, Não tá dá no pra shopping, saber. né? Eles vão de pijama no shopping. Aqui é normal. Aqui é normal. Eu viajo, eu vou viajar, você pega o voo 5, 6 da manhã, voos aqui dentro. É normal. Mas normal. Você coloca uma papetezinha no pé e pijama e vambora. E leva o travesseiro para dormir no avião. Acabou. Acho que O Brasil tem que se prequetar todo para mostrar, vou andar de avião. O avião aqui é um transporte comum, como qualquer outra coisa. mas aí a pessoa vai buscar o Senhor, mesmo tendo acesso a tudo, por gratidão e por saber que isso tudo tem fim, né? É passageiro e temporal, Eu né, vou te Wesley? falar uma Eu, coisa, Bispo. como eu sou prego eternidade, para mim sempre foi tranquilo pregar aí, né? Eu vou te falar que o Brasil está sendo um grande culpado do avivamento nos Estados Unidos. Nós fomos avivados por eles, principalmente o movimento pentecostal, quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, né, em 1910. A galera da Azusa, né? Hoje nós estamos trazendo de volta esse avivamento. É uma terra morta, porque essa liberdade te dá, por exemplo, o filho tem uma liberdade de entender que ele não é filho do pai nem filho da mãe. Com 16 anos ele quer sair de casa, quer comprar o carro dele, a liberdade dele, o sexo é livre, a maconha é livre. Então, assim, embora é um país completamente social e te promove o crescimento, ele te dá uma liberdade, mas tão aberta, que as pessoas começaram a deixar o evangelho de lado. Isso é perigoso demais, porque essa nação ela foi 100% evangelizada. Para você ter uma ideia, Wesley, mas a cultura... você que viaja muito, você acha que os Estados Unidos já chegaram naquele nível da Europa, de frieza Em espiritual? alguns lugares, sim. Em alguns lugares, sim. Aqui você tem muita igreja aqui, bispo, porque elas estão sendo leiloadas. Tem igreja que vira boate. Normal, igreja centenária. E o nosso igreja que tem história, Brasil igreja que continua tem... quente, né? E o nosso Brasil continua quente, né? O avivamento
avivamento que está acontecendo nessa terra são dos latinos. Você tem muitas igrejas hispanas avivadas e muitas igrejas brasileiras avivadas. Para você ter ideia, a igreja a qual eu pertenço, nós temos aqui quase 800 pessoas. A Lagoinha, que é do lado, tem 2.000 pessoas. Então, ou seja, aqui em Orlando, né, olha que eu rodo muito os Estados Unidos. Eu vou para igrejas lá no norte, estou conhecendo avivamentos lá em Boston, que eu nunca vi isso. Igrejas com 1.000 pessoas, 800, brasileiros, igreja de brasileiros. Então, é absurdo o que está acontecendo e isso está impactando eles. Né? Quando eu falo eles, não estou dizendo só os americanos, estou falando todo tipo de imigrante que vem para cá. Os imigrantes que vem para cá, exatamente, eles querem buscar nos americanos o que eles não têm mais. Exceto as igrejas dos spirituals, que fazem a igreja do blues, dos negões e tal, que é uma coisa mais cinematográfica. Eu tenho até uma experiência louca. Eu fui na igreja de Nova York, lá no Bronx, eu queria ver eu queria ver essa igreja das Deborah, do coral e tal. E entrei, e tinha uma fila, você pega um ingressozinho e entra na Betel. Betel não, esqueci o nome da igreja. Eu vou lembrar o nome da igreja. E eu entrei junto com a turma. Quando nós entramos, posicionaram a gente, a turma veio, ficou um coral e aleluia, 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 aleluia. A bispa com aquela roupa de bispa, negona e tal. Aquela toga cantando, roxa. E o cara fazendo no Hammond, no órgão, interagindo com ela. Pray the Lord, Jesus Christ, uau, se arrepia todo. Ok. Quando saiu, tinha outra fila para entrar. Tinha muito turista para ver. Cara, quando eu saí da fila, a galera do coral tira a roupa do coral, vai lá para fora, acende o cigarro e eles estão no intervalo. Vai fumar, vai bater papo, porque são artistas contratados para fazer turismo do gospel negro. Eu falei, não acredito, cara. Era um teatro. Literalmente. Aí então tem um horário das reuniões, que deve acontecer os cultos de fato, mas aquele horário era reservado para uma galera que faz, uma galera de vozes, né? Que faz para os turistas e a galera paga o ingresso para assistir uma atração. Eu falei, meu Deus, como tá morto isso? Então, assim, até o que eu achava que estava vivo, estava morto. Ou seja, nós estamos trazendo... Mas pelo menos eles estão cobrando, né? Que tem gente que tá fazendo teatro aqui no Brasil, não tá nem cobrando. Opa! Dependendo da sacolinha do envelope, tá cobrando sim muito caro, viu? Tá cobrando caro. Você sabe que tem esse teatro aqui no Brasil, você só não viu eles fumando, né? Exatamente. Deixa pra lá, eu falo ou não falo? Fala, querido! Essa galera tá fazendo live, pegando revelação, pedindo Pix. Não estão cobrando entre aspas, não estão cobrando entre aspas, estão cobrando sim. Não, tem o Pix. Pô, se não entregar o Pix, não entrega a revelação. Viu um cara? E a gente aqui no Brasil, Wesley, tá aqui, ó pra poder respirar de tanta fumaça. Tá chovendo preto quando chove. Ô, gente, eu vejo o querido com esses negócios, eu tenho trauma. O querido uma vez veio comigo para os Estados Unidos. Diarreia na Times Square. O querido passou mal, teve diarreia na Times Square. Primeiro que ele chegou assim, ele ficou traumatizado. Aí ele chegou, ele olhou assim pra Di, pra esposa, e disse assim, tô triste. Falei, o que foi? Falei, cadê a véia do pombo? Não tô vendo a véia do pombo. A véia do pombo no Central Park. A véia do pombo no Central Park. Aí ele queria ver uma cara e a véia do pombo, esqueceram de mim. Eu falei, cara... Aí passou mal. Gente, o bispão passou mal, mas passou mal de ficar no hospital e eu ter que sair para correr atrás de inalador, de remédio. Ô Wesley, você lembra da bispa dando injeção em mim lá no meio de Nova York? E ela não sabia dar injeção, o cara não queria dar injeção, ela não sabia dar injeção, ela ligou pra irmã dela, e a irmã dela falou, não, vai mais pra esquerda, filmando minha bunda, vai pra esquerda, vai pra direita. Que cena aí eu linda, falava assim, ele e aí, com a cueca até a metade lugar, do bumbum. Até a metade do bumbum com a bunda de fora e a Dita tentando acertar o Jack. No capô do carro. Cara, como que a gente não filmou isso, cara? Não ia filmar minha bunda, né? Já não chegava ela mostrando pra todo mundo aquele dia, né? Vamos falar de coisa boa, bispão. Vamos falar de coisa boa. Coisa boa. E séria. Muito séria. E séria. Muito que é séria. o cristão se posicionando politicamente sem vender os seus valores e tomando a frente do governo do país. Tem como, Wesley? Na verdade, o que eu penso é que isso é um resgate, é um momento de resgate. Tem que voltar para a nossa mão.
Quando eu falo voltar para a nossa mão, eu vi mandaram para mim um corte de um pastor que ele estava no portal do Fuxico Gospel. Ele estava com Israel Nascimento e ele largando a lei na igreja que usa política dentro da igreja. Eu comecei a tentar entender a cabeça dele, em que ponto é que ele estava tentando chegar, ou um ataque direto a Silas Malafaia, ou a Pablo, a quem fosse, para eu tentar entender onde é que ele queria desmembrar a igreja da política. Porque, veja bem, como que a gente pode construir uma sociedade que ela foi toda baseada em princípios cristãos, toda ela? Wesley, pausa só um pouquinho. Lembra que eu falei para você que eu tenho 2 filhinhos na FEC, e um é deputado estadual, que é o doutor Tito, sim, delegado, e sim, claro. a doutora Tati, falou, e ela vai sim. sair para vereadora em Curitiba também. Eles estão aqui na live. Pede para entrar aqui que eu libero vocês para a gente conversar aqui. Já, chamar eles aqui na live. Já tem meu apoio. O Wesley é suplente de deputado federal, não é isso, Wesley? Suplente. Na verdade, eu não estou nem falando que eu sou suplente, que o suplente ele assume cadeira caso vague. Se vagar, eu não volto, não. Deixa eu aqui, não vou. Então, eu não quero a suplência. Me deixa quieto. Eu sou o único federal que, se vagar uma cadeira, eu não volto. Eu prefiro, porque eu explico por quê. Eu tenho liberdade para fazer o que eu faço aqui. Para quem não sabe, eu estou exilado. Eu estou aqui porque a Polícia Federal foi na minha porta. Eu estou aqui porque eu virei bandido por causa disso aqui, opinião. A minha liberdade de falar que não tenho lá, né? Aqui é crime para eles. Se pedir uma extradição, eles são os criminosos, porque aqui eu tenho liberdade para falar. Então eu ajudo muito mais as pessoas com minhas opiniões, minhas análises políticas, se eu tiver que alimentar pessoas com opinião aqui do que estando lá. Estando lá, é só você ver o que acontece na bancada parlamentar, o que acontece no Senado. Está o Senado agora brigando para ver se consegue mais seis assinaturas para protocolar um impeachment. Sabe o que é? Mais de 30 pessoas para você colher 6 e não consegue. Porque está rolando uma conversa de bastidores de se você vota, eu te prendo. Se você vota, eu não te dou tanto. Aí eu entrego aquele, você solta o pino da granada, eu também tenho outro pino da sua granada aqui. Então, esse joguinho não dá mais. Então, se para eles, que são briga de elefante, já é feio o negócio, o cara pode ser preso a qualquer momento, pergunta para o Marcos Duval que ele vai te explicar. E vê lá para o Wesley Rosa. Então, deixa eu aqui, que aqui eu consigo ajudar meu país muito bem protegido. Graças a Deus. Olá. Vou virar aqui. Olha aí. Meu Deus, quem que tá aí? Vou apagar essa luz, vamos apagar aqui. Vocês estão dentro do carro? Estamos dentro do carro. Vocês querem chegar? Daqui a pouco vocês entram na live? Acho que sim, a gente está acompanhando a live de qualquer forma. Então, nós entramos... Prazer, Wesley. Tudo bom, meu querido? Coisa linda, Deus abençoe vocês. Aí, bispo. Acabamos de terminar uma palestra sobre legítima defesa armada. Uau! Cheio de gente, muito proveitosa. Uau! Né? É isso mesmo, excepcional. É como eu sempre digo, né? CAC são pessoas honestas, trabalhadoras, sem antecedentes, né, bispo? Sim. Com domicílio fixo, com trabalho. Então, é um pessoal do respeito. E aí nós estamos dando palestras nesses clubes, a pedido deles, e somos recepcionados com muito carinho, com muito amor. Então, daqui a pouco participamos com vocês, bispão. Tá bom, a hora que vocês chegarem, pode chamar a gente aqui. Beijo pra vocês. Tá Bem-vindos, bem-vindos. Beijo no coração. Até mais. E aí, Wesley? Continua explicando. Aí, bispo, eu parei para pensar, como que o cara consegue ausentar o cristianismo de uma ação política, sendo que tudo... O Brasil, a primeira ação no Brasil foi de um cristão. Foi um padre José de Anchieta. Quando ele chega... O primeiro ato é uma missa. Sim. Era o exemplo que nós tínhamos de um modelo de eclesia da época. Pronto, então foi o primeiro ato. Os primeiros ensinamentos, as primeiras escolas para os índios foram baseados no cristianismo. Uhum. Então, quando nós temos uma raiz cristã, e você tem, por exemplo, Estados Unidos, de onde nasce, vamos falar como músico, você é músico, eu sou músico, nós gostamos do mesmo rock and roll, então vamos falar do nosso rock and roll que nasceu do blues e do country. Se você vai aqui em Nashville, no Museu do Country, você tem nas vitrines, eu pude ver nas vitrines, de onde nasceu a cultura americana. Você fala, uau, isso aqui eu quero ver. Aí quando você chega para ver a cultura americana, você está no Museu do Country, você vê famílias de negros, de escravos e de índios. Olha que coisa louca. Ligado à música. Pô, peraí, então a primeira cultura que chegou não foi literatura, não foi dança, foi música.
Então você tem no berço o country e o blues. Uhum. De onde que eles vieram? De onde que eram as composições? Dos inários anabatistas. A cultura do country, nasceu o country, nasceu o blues da igreja. Aí falou, peraí, gente, isso aqui é sério, tá no museu, registrado. Aqui, a cultura americana do blues, do country, e isso chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil, chegou com a ideia rural de boi, vaca, galinha, porco, que era a música sertaneja, que hoje é cerveja, tesão, paixão, traição, é beijo, é a trepança. Então, assim, o que aconteceu no passar dos séculos que Jesus ficou perdido nessa cultura? Se ela foi implantada aqui musicalmente como um cristianismo, e no Brasil, aí, isso vai estar inclusive num curso que eu estou bolando, que o diretor do meu curso é o Alan dos Santos. O Alan sentou comigo e disse, Wesley, isso precisa ser falado. Por quê? O Alan bate muito contra o comunismo e assim, de uma forma acadêmica incrível, que ele, como um filhotinho do professor Olavo, que ele é, e representa muito bem, ele disse, na música, Wesley, isso precisa ser falado, porque quando chegou no Brasil, tinha um senhor que escrevia o caderno no Rio de Janeiro, e todas as notas de revistas que saía era dele. Ele é o pai do que chamamos de música popular brasileira. Então, esse senhor, o Tiorão, ele tira essa importância cristã da música, que agora ele passa a chamar de música popular brasileira, porque é popular brasileira, que vem com essa coisa do Estado laico, que é o que nós vivemos hoje. Na época, era a cultura de todas as religiões. Se é de todas as religiões, por que predomina na MPB tudo que você fala de entidades ligadas a terreiros? Você não pode falar de Deus e Jesus, que é inclusivo, mas é cultural você falar de Preto Velho, Maria Mulano, Maria Padilha. É cultural você falar de Iansã. É cultural você escutar Dorival Caymmi, ou Morena do Mar. Olha eu, Morena do Mar, as pratas e os ouros de Iemanjá. Agora canta Jesus e Deus, se você não vai ser assustado. E é o nosso berço. Então tiraram dentro da nossa cultura, porque entenderam que culturalmente existe um campo para que você divulgue a política. Então, como que a política entra? Peraí, olha os artistas, olha a galera da Globo, olha a galera da arte, a galera da Lei Rouanet, é tudo ligado ao movimento artístico de forma geral, porque tem seguidores, o recado que você fala para eles é de plateia, é de multidões, é de shows, é o Lollapalooza, é o Rock in Rio e por aí vai. Então, é muito fácil você entrar na cultura com a política. Entende? É só arrancar o cristianismo dela e a gente viu o que a gente quer e chama de popular, porque o povo quer isso. Um grupinho quer Jesus, um grupinho quer o padre, um grupinho quer o bispo querido. A massa quer a música popular brasileira. Então, da massa tem que arrancar Jesus de Deus, porque é uma coisa inclusiva. E ninguém fala sobre isso. Então, a cultura nossa ela foi toda deturpada. Que hoje você tem o artista global, o artista da novela, o artista do cinema brasileiro, todo ele faz o L, faz o L, faz o L. Quando pintou uma cultura séria de colocar o trem nos trilhos, eles começaram, ele não, a campanha dele, todo mundo com camisa, ele não, e ninguém solta a mão de ninguém. Por quê? Porque sabe que a cultura é um portal político. Enquanto o crente que faz uma boa cultura, exerce uma boa cultura, o cantor que tem uma boa voz, a banda, o que ele fala? Eu sou adorador, eu não sou artista. Entende? Quer dizer, ele exerce uma arte, mas ele não é artista. Ele não entende que a arte vem de Deus e ela tem vários fins, né? Bispo, é pior. Você sabe o que é o poder do envio. Acho que é uma coisa tão simples, né? E muitas vezes o cristão ele não sabe separar o que é horizontal e o que é vertical, né? Bispão, você sabe o que é o poder do envio. Uhum. Que é o poder apostólico, enviar. Agora, como que eu vou cobrar que não tem Jesus no batuque, não tem Deus, não tem Cristo no batuque, na arte, no terreiro, na dança, se eu não enviei ninguém para lá? Uhum. Apareceu o cara, fez um negocinho diferente, é do diabo, porque a igreja não permite, porque Deus não permite, a igreja não se mistura com política, e não se... Quer dizer, você vai num palco, num show, onde está uma dupla sertaneja, onde está uma banda, e o artista gospel está lá. Sabe o que é isso? O Estado entende que a cultura tem que ser alimentada, então ele determina um valor, é uma verba cultural, né, municipal, para aquele determinado evento, geralmente da Secretaria da Cultura. O crente não pode, porque dentro da própria igreja vai ser, nossa, show da Aline Barros, 120 mil? Ué, Gustavo Lima levou 1 milhão. Mas eu acho que o cristão, Wesley, ele faz uma... Eu acho até que, eu creio plenamente que isso foi algo muito satânico de introduzir essa ideia de o cristão não pode se misturar, porque a Bíblia inteira
desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, mostra a política intimamente ligada com tudo. Você vai para o Antigo Testamento, você vê os reis, você vê todo mundo, os profetas, os reis reportando aos profetas que era para ser dessa forma hoje, né? E você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus com os políticos como discípulos, né? José de Arimateia, Nicodemos. O cara era senador da República, né? Nicodemos agia como advogado, também agia como no Sinédrio, membro do Sinédrio, né? Do Sanedrim, que era o tipo de parlamento da época. Eles eram os legisladores era o parlamento, da eles julgavam as leis de Moisés, eram julgadas era no Sinédrio. Eles eram os legisladores, são chamados até de parede branqueada porque estavam brancos por fora, mas podres por dentro, né? Exato. E estava acontecendo lá como cá também, né? Mas e tudo está intimamente ligado. E hoje eles conseguem fazer distinção de tudo isso, né? Paulo leva um tapa na boca porque fala contra o Sinédrio, né? E fica bravo ali, e você vê que ele trata como autoridade, porque ali era intimamente ligado tanto à autoridade política como espiritual, né? Não tinha nem separação. Bispão. E aí fizeram essa separação, acho que por causa do clericalismo e do lance da igreja, na época de Constantino e tudo mais, e ficou essa separação. Aí o que acontece? O povo de Deus não pega a frente e o povo do diabo corre e pega. Né? Eu acho que é muito. Eu falo, esse cachê ele tá liberado. Hoje, se você não hoje a gente tem um Nicolas Ferreira hoje, que é um menino espetacular. Espetacular. Né? Espetacular, que eu acho que tá chegando com tudo para isso, para mostrar um filho de pastor preparado, né? Que está indo lá e fazendo a coisa acontecer. Mas é necessário. Eu falei na minha igreja essa semana passada, eu falei que eu quero levantar uns 20 Nicolas Ferreira lá, em nome de Jesus. Enviá-los para a política. Nós estamos enviando, por exemplo, a nossa delegada, a gente está enviando ela para a política. Né? Aí fala assim, mas é a comunidade, nós precisamos de um vereador. E qual é a comunidade que trabalha mais do que a comunidade igreja, a comunidade congregação? Não existe nada que faz mais. Né? Um dos candidatos a prefeito da cidade veio e falou, olha, vocês fazem porque a gente faz o que o governo não faz. A igreja faz o que o governo não faz. Então está na hora da igreja tomar essa frente. Não, Wesley? Bispo, se o cantor não levar esse dinheiro, o cara do pagode vai levar, o cara do funk vai levar. Agora, olha a ignorância. Você fala da Rouanet comigo um dia? Você está falando da Rouanet? Não, eu estou falando das verbas municipais. Não pode misturar, não pode... veja bem. As próprias igrejas, né? As próprias igrejas, muitas vezes, não sabem lidar com isso e o governo teria que colocar esse dinheiro na mão de quem faz, porque a igreja já faz sem o dinheiro. Deixa eu explicar. Tem muita gente que é ignorante ou se faz de tonto. Tá, mas ele não deveria cobrar, ela não deveria cobrar porque é servo de Deus. Ok. No momento de culto, ele é um adorador. Ele está ali para adorar a Deus. Se ele de fato é um adorador, ele tem que adorar a Deus. Vertical. O que ele faz artisticamente é o trabalho dele. Então eu vou pegar o irmão que é padeiro. Ele vai chegar na padaria e dizer assim, olha, só vou vender pão para quem gritar glória a Deus na padaria. Ou se apertar o pão tem que falar em línguas estranhas. Ou seja, eu só trabalho no universo gospel porque eu não sou do mundo. Então, não, ele tem um trabalho secular. O segurança tem um trabalho secular. A professora tem um trabalho secular. Então, no trabalho secular, o músico... Eu trabalho com música, eu tenho um estúdio de gravação que faz trilha sonora, o que toca. O trabalho dele é a música, veja bem. Agora, ele não pode exercer o trabalho dele no local porque ele é cristão, veja bem. Olha que ignorância. Tá, então já que ele é um artista, ele tem que subir no palco, ele pode mandar agachar na boquinha da garrafa, mas não pode falar de Jesus. Ah, mas ele é cristão, mas ele falar de Jesus tem dinheiro envolvido. Se tem dinheiro envolvido, não pode, porque ele é um servo de Deus. Então ele pode cantar, que pode dar uma reboladinha na boquinha da garrafa. Mas eu tenho uma multidão sedenta e pode falar de Jesus e eu ainda ganhar por isso, porque a minha arte é meu trabalho, eu tenho meu filho em casa, eu tenho meu aluguel, eu tenho meu... Então, essa é a ignorância. Enquanto não cair essa ignorância, sabe? Se chegar a um entendimento, aí eu volto para a política. Mas você vê que a jogada de Satanás foi certeira para atingir na doutrinação. Porque assim, Wesley, eu costumo falar o seguinte, que a única instituição que concorre com a esquerda é a igreja. Não é a direita. É a igreja. Porque a igreja doutrina e a esquerda doutrina. Eu era doutrinado pela esquerda, eu cresci cantando Lula lá, a gente sabe disso. Minha mãe fechava a rua junto com o povo, botava fogo no pneu, colocou o nome da desgraça da rua de Che Guevara, ela colocou o nome. Entendeu? Porque a gente acreditava que o cara era um herói. Então, assim, né? O Olavo de Carvalho era um louco, né? Era um louco de falar todas aquelas coisas daquela... Então, assim,
a esquerda doutrina, e a única instituição que doutrina também, que pode destruir a doutrinação da esquerda, não é a direita, porque infelizmente a direita está dividida, né? É a igreja. Infelizmente, a gente vê hoje o Malafaia, que é um cara que eu amo, mas ele está brigando com o Marçal, e não devia estar brigando, ele podia até brigar na intimidade, mas não publicamente, entendeu? É a Eles igreja. deviam estar juntos. E eu acho que a igreja devia se levantar para orar pelo Marçal, porque ele está dando uma cara tapa ali, Sim. que não é para qualquer um, cara. Ele não precisava fazer aquilo. Ele vai voltar a ser milionário se ele não pegar São Paulo. Ele vai voltar a ser milionário. Não muda nada. E São Paulo vai continuar na balbúrdia que está. Então, assim, ele é uma esperança para São Paulo, o Marçal. Eu orei por ele com a minha igreja. Por quê? Porque ele é uma esperança. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, e aí eles ficam brigando. Então, assim, ó, a única instituição que poderia doutrinar e oferecer resistência era a igreja. Aí o que ele fez? O que Satanás faz? Coloca lá dentro da doutrinação da igreja que política e religião não pode ser misturada. Você entendeu? Ele tentou já contaminar na raiz. Você tá entendendo, Wesley? Não é isso, Wesley? Isso é mais sério. Isso nasceu na Alemanha. É um movimento, vocês podem pesquisar, chamado pietismo. Estudem isso, que quando vocês estudarem, você vai ver o tamanho que foi o projeto arquitetado no inferno para dividir política de igreja. O pietismo não é petismo. Petismo e pietismo têm o mesmo demônio, é a mesma coisa, é o mesmo Satanás. No petismo e no pietismo. Mas o que é o pietismo? O pietismo é que as igrejas, na época, todas elas faziam os trabalhos políticos sociais. Asilo, casa de amparo, creches, centro de recuperação de viciados, o que tivesse que fosse de amparo, de apoio social, era a igreja quem fazia. Então, até que chega um dia, pois eu posso até estudar, rapaz, tem o nome do demônio aqui, esse cara, quando ele chegou, ele disse assim, vamos dividir, vocês cuidam do social e a igreja cuida só das almas. Nessa divisão chamada pietismo, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Pietismo, vou colocar aqui, pai do pietismo. Dá um Google que vocês vão achar. Tá aqui, ó. O pietismo, eu desconheço, Wesley, me ensina aí. Surgiu na segunda metade do século XVII, na Alemanha, na igreja luterana, que pregava a renovação da piedade, com a ausência da política. Olha isso, tá aqui, só dá um Google. Ou seja, então aqui nasceu essa divisão, essa coisa que Deus não se mistura. Os padres começaram a divulgar isso. Quando esses padres comunistas, né, diferentes dos luteranos, separaram, aí começou anglicanos, luteranos e tal, nessa separação já tinha uma galera ligada à política que tinha seus interesses, que a igreja soltasse essas casas de amparo, porque o governo tendo, nasce o que conhecemos hoje como ONGs, fundações, associações, a grana ia para eles e não para os padres e não para as igrejas que realmente faziam, era puro na época. Então, nessa divisão, enquanto nós estávamos no culto domingo, os vagões na Alemanha estavam sendo cheios de judeus e os crentes não enxergavam nada, porque esse é o problema político, não mais da igreja. Era nosso, não é mais. Caramba. Os cultos estavam sendo cheios, as missas cheias e os vagões lotados de judeus para serem mortos, porque agora é com a política, não é mais com a gente. Quando tirou a mão, chegou a morte. Quando tirou a mão, chegou a quebra, porque hoje nós temos os feitos de tudo isso, e essa herança ela é drástica. Eu estou falando da herança ideologia de gênero, eu estou falando da herança aborto, eu estou falando da herança linguagem de gênero, banheiro neutro, eu estou falando da descriminalização das drogas, da maconha, é a herança do pietismo. Caramba. Então, o pietismo nasce dentro do comunismo, de padres comunistas. Então, quando isso acontece, chega para todos nós, minha geração de pai para filho, vamos cuidar do que é santo, do que é podre. Aqui tem corrupção, aqui tem roubo, aqui tem dinheiro, e nós tiramos. Agora eu vou voltar na origem. Bispo, a origem é o seguinte, você consegue definir biblicamente quem é o pai da política? Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Eu liguei para o Nicolas, quando ele estava escrevendo um livro. Política vem de organização de cidades. Sim. A gente sabe das primeiras cidades, quem foi... Parece que a ideia de Deus não era a cidade em si aglomerada, né? Era espalhada e bem dividida. Bem repartida, melhor dizer. Dividida Olha não. Só, bem repartida, reparticionada. Ou seja, todo mundo ia ter acesso a tudo, na ideia de Deus. Aí, né, as primeiras cidades são feitas aglomeradas, né? Sim. E aí já começa a má distribuição da coisa, né? Olha só. O sentido da palavra política, qualquer um dá um Google agora, você vai ver que é a ciência ou a arte de organizar. Ordem. O primeiro cara a organizar não foi da esquerda, não foi da direita. Ele tinha um coração
voltado em organização. Então não tinha a malignidade política, porque não existia política. Então ele é o pai da política, o nome dele é Jetro. O cara Sogro de que Moisés. fala, vamos organizar, senão a gente não chega nessa terra prometida nunca. Vamos colocar chefe de 1.000, chefe de 500, chefe de 100, chefe de 50. Nós vamos criar departamentos e cada chefe dessa galera vai cuidar de um departamento. Então nasce o que chamamos de ministério, o que chamamos de secretarias, o que chamamos de prefeituras. Nasce no coração de Jetro. Dentro disso que você está falando, que é muito importante, tem um livro, acho que é Lana Cope, o nome que chama O Modelo Social do Antigo Testamento. É extraordinário esse livro. Cara. Maravilhoso. Esse livro. Porque ele mostra como Moisés teve que ter uma organização política para cuidar daqueles 3.000 homens que saíram de lá. Exatamente. A política nasce ali. Agora, veja bem, nesse tempo nós não tínhamos eleição. O chefe de suas tribos, de famílias, era quem comandava os grupos para trazer a coisa mastigada para o presidente, digamos assim, que era a figura de Moisés. Agora, veja bem, quem dava as ordens nessa política? Deus. Quem falava cara a cara com Moisés? Deus. Quem dava estratégia? Deus. Então, todo o princípio de cidadania, de organização, de o que é social para repartir, veio de Deus. Então, quando vem de Deus, não tem como você falar que Deus não se mistura com política, porque logo e até depois hoje, dessa toda a ordem fase, legislativa de muitos países é feita sobre o decálogo de Moisés e tudo mais, né? Totalmente. A Suíça toda dirigida biblicamente, até hoje, até os dias de hoje. Aí você tem, por exemplo, depois dessa fase, até chegar na nossa política contemporânea moderna, nós tivemos uma política antes da Era dos Reis, chamava Política dos Juízes. E nós tivemos o livro dos juízes, com 13 juízes. Tanto é que era Deus era o maior, né? Porque ele não queria que fosse rei, ele era o rei. O bispo, quando não tinha político para governar, Deus inventava, mandava um anjo e falava, olha, vai nascer um filho, não passará navalha na sua cabeça, e o nome dele será Sansão. Então Deus dava um presidente para o povo. Como que Deus não mistura com política? Então Deus trouxe para eles quem dava a direção, porque não tinha rei. Só que aí nasce o quê? Democracia. Onde a democracia nasce? Na Bíblia, na Era dos Juízes. Porque o último dos juízes, chamado Samuel, escuta quem? O povo. Quando você tem duas decisões... Lembrando que a eternidade e o céu não são democráticos, são meritocráticos. Exatamente. O reino é meritocrático. Nesse momento, bispo, nós temos agora duas decisões a ser tomadas. O grito do povo e a decisão de Deus. E o povo estava, queremos o rei, queremos o rei, Uau. queremos o rei. Samuel, que era sacerdote, e também era profeta, e também era juiz, que ele era o último Olá. juiz. O que Samuel faz? Olá, boa noite. Vamos lá. O que Samuel faz? Boa noite. Samuel vai lá, escuta a voz do povo, e Deus escolhe no coração dele um cara chamado Saul. Então, olha Deus mais uma vez dizendo que manda na política dele, né? sou eu. Sou eu, a política sou eu. Então, eu senti o coração desse cara, vocês estão querendo. Então, Deus abriu o precedente para existir o que chamamos de democracia. É a minha decisão, mas é o povo que pediu. Então, agora ficou a junção de Deus com o povo, deu um rei. Então, acabou a Era do Juiz, começou a Era do Rei. Tanto que ele fala para Samuel, né? O povo não rejeitou a você, rejeitou a mim, né? Pronto, exatamente. Quando acontece lá na frente, acontece... eles não querem que eu seja o político deles, então vamos colocar do jeito que eles querem. Então coloca Saul. Quando lá na frente, bispo, ele dá escorregada na bola, que Saul dá, o mesmo Samuel é chamado pelo mesmo Deus, o Deus, digamos assim, a gente vê tudo acontecendo no Supremo, tudo hoje no Brasil, a gente pensa assim, mas quem está por trás do Xandão? Quem está por trás do Supremo? E a mesma coisa naquela época, quem está por trás desse rei? Não é ele que manda? Não, é ele que manda, ele que tira, ele que troca. Samuel vai lá, que agora escolheu um outro cara chamado Davi. Acabou. É assim que funcionava. Então, ou seja, Deus sempre foi o grande arquiteto por trás de todo o esquema. Né? Aí Deus escolhe Davi. De lá para cá, todos os personagens que nós temos ligado à política faziam de acordo com Deus. Josafá colocou um povo para jejuar, irmão, no meio de uma batalha, para orar, para cantar. Deus não mistura com política, a igreja não mistura com política, vencia debaixo de oração, debaixo de jejum. Olha a história de Esther, pelo amor de Deus, né, meu? E hoje não temos mais o modelo de política. Não temos mais o transporte, a saúde, a segurança. Não temos hoje. Vai ter ou não vai ter banheiro neutro? Vai ter ou não vai ter ideologia de gênero? Vai ter ou não vai ter linguagem neutra? Aí é uma desgraça, é o bem contra o mal. Povo acorda. E o crente dizendo, Deus não se mistura com política. Onde? Que Bíblia que esse povo lê, pelo amor de Deus? E essa mentalidade escravizando o crente, deixando ele refém, né, de um povo que é incrível. Olha, vou ser bem sincero. Se você não gosta de política, se prepare para ser escravizado por quem gosta.
Se você não gosta, você vai ser escravo de quem gosta. A frase que me fez sair candidato em São Paulo, você se lembra? Foi o convite do Bolsonaro, parou comigo frente a frente, com a câmera ligada, e falou assim, negão, olha, se eu fosse mimizento, já tinha processado ele ali. Ele falou, negão, se os bons se omitirem, os maus prevalecem. É isso aí. É o silêncio dos bons, né? Acabou. A igreja se calou, o pietismo foi isso. Enquanto Hitler estava matando judeus, a igreja estava de costa, porque nós temos o problema do governo, não é mais da igreja. Isso existe até hoje. Até que está chegando, olha aqui, ó. Temos mulher no poder. E para uma igreja acomodada, Wesley, isso é muito mais confortável. Mas quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão, ela está falando de uma igreja agressiva que está metendo o pé na porta do inferno, não está esperando sentada. Yes, totalmente. A gente tem que tomar o governo de tudo, né? A gente tem ensinado isso, a gente tem que tomar o governo e enviar pessoas para todas as áreas da sociedade, né? Nós temos liderança na igreja, liderança de células, nós temos liderança diaconal, nós temos liderança episcopal, liderança... na arte, na música. Na arte, na música, e nós temos que ter liderança na política, nós temos que ter liderança em todas as áreas, a gente precisa disso. E o sacerdote, ele precisa entender o governo que ele tem para enviar, né? Para enviar. Você está falando de um país que pedia conselhos para um homem de Deus, na época do Billy Graham, né? Ele era conselheiro dos presidentes, né? Pedia conselho, e assim era na Bíblia. Os políticos se reportavam aos homens de Deus, né? Hoje os políticos estão se reportando a tudo quanto é coisa, menos aos homens de Deus. Os homens de Deus estão tirando o corpo fora também. Por quê? Porque essa é a ideia do que você falou, da igreja não se misturar. Exatamente. Né? Isso acaba sendo um perigo, né? Por quê? Porque a igreja é exatamente o único órgão, a única manifestação que pode ser manifestante da manifestação do Espírito lá fora, né? Que é o eclésia, né? O chamado para fora. É a única que pode se manifestar contra. É a única que doutrina, né? Se as igrejas hoje começarem a levantar os Nicolas Ferreira, quem que vai segurar, Wesley? Segura não. Mas é uma coisa que a gente não sabe fazer bem. Não sabemos, que é doutrinação. Nós não sabemos doutrinar. Nós sabemos aplicar uma religião e não sabemos doutrinar. A doutrinação, você vê escolas, quando cai o universo cívico-militar, quando a atuação cívica de cantar o hino nacional brasileiro, de você reverenciar a bandeira, isso fica uma coisa cafona, uma coisa brega, uma coisa opressora contra quem quer uma certa liberdade. Vender maconha na escola é liberdade. O aluno dá um tapa na cara do professor e não pode sofrer, é liberdade. Nós temos agora um grande exemplo, né? Que quando você fala de direitos humanos, você pensa em quê? As minorias, os presos, as prostitutas, né? Aí quando você pensa na turma que não tem acesso ao governo, você tem um representante. Eu vi uma jornalista, até refutei num vídeo que eu fiz hoje, justamente ela falando, gente, é o mais preparado, é letrado, ele tem 5 faculdades, tem 2 pós-graduações, só não tem caráter. Tem tudo, só não tem caráter. Foi formado em tudo que você imaginar. O Silvio Almeida, ela dizendo assim, agora eu acho estranho uma preta condenar um outro preto, acusar um outro preto. Quer dizer, então, que o preto pode, então, abusar de uma preta. Porque, como é da mesma pele, pode abusar. Então, a questão não é o fato, não é o crime, é o tom da pele. Ah, é preto? Pode, porque se for um branco, fica legal. Porque se um branco na cena, a gente fala que é racismo, então sobe ibope e levanta a pauta. E vidas negras importa, né? Agora, como é um preto com a preta, ela ficou, a jornalista da CNN ficou revoltada. Nossa, como que uma preta faz isso com ele? Ele é tão preparado, quer dizer, pode matar, pode traficar, pode roubar, porque se for com preto, tá tudo certo. Olha que desgraça que virou nossa política, pelo amor de Deus. Legal. Boa noite, gente. Deixa eu aproveitar aqui que eu não consegui cumprimentar vocês direito. Boa noite, Wesley, muito prazer. Boa noite. Cacofonia, apesar do silêncio. O do Tito tá no mudo aqui, mesmo assim tá dando cacofonia, né? Mas tá dando eco. Pra ouvir ele, pode falar pelo seu mesmo. Não, e ele tá aqui do meu lado, mas eu acho que eu vou pra lá. Agora tá bom. Não precisa, tá bom. Tá bom? Pode falar, ele falar pelo seu mesmo. Tá. O teu tá no mudo, né? Tá no mudo. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Wesley. Direto dos Estados Unidos. Não tá no mudo, não. Vai ter que ir para outro cômodo. Oi? Eu vou ter que ir para outro cômodo. Isso. Você vai? Vai pra lá? Eu vou. Tá, beijo. Eu vou lá. Nós estávamos aqui do lado
porque a gente não pode usar o escritório lá, que é do lado do quarto, e daí o Marco tá dormindo e a galera também. Wesley, boa noite, prazer conhecê-lo. Boa noite, que prazer. Já falou várias vezes de você e do seu caráter, então eu já gosto de você pelos olhos do nosso bispo querido, bispo Rafael querido. Que é um ícone. Ele não é querido só no nome, né? Não é à toa que é o querido, né? Além dele ser muito querido e educado, ele é rigoroso, mas ele, mesmo sendo muito mais novo que nós, ou eu e o Tito, nós admiramos devido, ele sabe disso, devido à vivologia. Pessoa que fala e vive conforme aquilo que prega. Eu, como delegada de polícia, Wesley, para você saber, já investiguei muitos pastores, muitos padres, já prendi alguns, já vi muitos falsos religiosos. Ela investigou, viu? Não, é verdade. É verdade, é verdade. Investigar, não. A gente só puxa a capivara, como dizem. Só uma verificação, não investigação. Investigação exige, né, algo mais formal. Mas só para deixar claro, né, brincadeiras à parte, né, Wesley? E isso que para nós importa. Aquilo que a pessoa prega deve ser igual àquilo que ela age. E nós procuramos falar pouco, mas o que fala, cumprir. Porque aquilo que a gente fala, todo mundo é exemplo para tudo, para o bem ou para o mal. Nós sempre somos exemplos. Ainda que seja só no nosso núcleo familiar, mas nós somos exemplos para pessoas. E nós, como pessoas públicas, também somos exemplos. E o ser humano, a meu ver, é mal por natureza e não bom por natureza. O bom é um exercício. Nós somos maus no geral. É mais fácil falar a fofoca, é mais fácil ceder aos prazeres, é mais fácil se tornar uma pessoa em drogadição, uma pessoa alcoolista, é mais fácil, é mais divertido, é mais gostoso. Essas coisas mundanas, elas estão do nosso lado e isso existe uma razão espiritual e nós já vimos, sabemos disso, temos essa certeza. Então, talvez essa maturidade que nós já passamos, isso seja uma coisa importante para nós, que nós queremos passar hoje para os jovens que têm em nós como um exemplo, que seja um exemplo bom, que seja um exemplo cristão, que seja um exemplo de pessoas coerentes e não exemplos de pessoas traíras, pessoas que só se interessam por dinheiro, pessoas que têm soberba. É muito fácil ter delegados de polícia, juizite, os juízes, promotorite, os promotores. É muito fácil, porque todos nós somos humanos e vaidosos, e o problema é a vaidade humana. Um sempre quer ser melhor que o outro, não importa o espaço. No mundo gospel também tem isso, nós já verificamos várias vezes, constatamos isso. O problema continua sendo a vaidade. Só eu falei, delegado Xerifão, você está aí? Estou entrando aqui, tentando acertar aqui, porque eu não posso ir no nosso escritório. Boa noite a todos. Nosso filho está dormindo no quarto do lado. Bispão, é um prazer sempre conversar com o senhor, é uma honra. É Wesley, nosso novo amigo, porque quem é amigo do bispo é nosso amigo. Porque nós sabemos que o bispo só anda ao lado de pessoas retas. E se não foram retas no passado, hoje são, bispo. Porque eu conheço muito bem meu bispo. Você está aumentando minha responsabilidade. Aqui, ó. Viemos do clube de tiro, maravilhoso, pessoal sensacional, pedindo ajuda. Que demais! Wesley, pedindo ajuda por quê? Porque o governo federal está perseguindo os CACs. E nós temos uma briga para defender essas pessoas honestas. Então, hoje, há o risco de fechar todos os clubes de tiro das capitais, porque todos estão a menos de 1.000 metros das escolas. Eu estou sabendo que eu acompanho muito a luta do nosso deputado. O Paulo é meu amigo pessoal. Nossa. E a gente está muito sempre. Meu amigo pessoal. Amigo demais. Me ajudou muito na minha campanha, meu irmão. E eu sei exatamente os riscos e a luta que vocês estão enfrentando. Todos nós. Eu digo vocês que vocês estão na linha de frente. É absurdo. É absurdo. Na verdade, o primeiro passo para a implantação do comunismo é tirar as armas, tirar o poder. Eu vi a Venezuela tentar se defender do Maduro com um pedaço de pau. Pedaço de pau. Isso mesmo. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque primeiro tira as armas, tirou a arma, tirou a liberdade. Aí depois você faz o que você quer. Então, o que está acontecendo no Brasil, o brasileiro está enxergando isso, mas de forma passiva.
eu penso de forma passiva. Porque o que aconteceu agora no 7 de setembro, todas as praças deveriam ter brasileiros, porque isso aqui é um grito tanto do cara da direita ou do cara da esquerda, ele devia estar, porque não é contra o partido A ou o partido B, era contra o que nós chamamos, da arbitrariedade que existe hoje no Brasil, chamamos de ditadura. Não pode falar que é uma ditadura. Eu estou nos Estados Unidos exilado, é uma ditadura. É uma ditadura. Wesley, a cartilha da esquerda é sempre a mesma. Primeiro, eles desarmam a população, essa é a regra. Depois, eles dominam o Tribunal Constitucional, que no caso aqui é o Supremo Tribunal Federal. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto deles é controlar a liberdade de opinião, através do quê? Das redes sociais. Por isso que a gente sofre tanta censura. Por isso que o nosso bispo sofre censura. Por quê? Porque está levando a palavra, está levando aquilo que a esquerdalha não quer. E por isso existem as consequências. Nós vivemos hoje tempos extremamente difíceis e preocupantes. Eu me formei em Direito na Federal aqui no final da década de 80, nos anos 90. E eu nunca vi, bispão, para o ordenamento jurídico, para o direito, uma situação tão catastrófica. Porque no passado nós tínhamos problemas, corrupção como sempre existiu, problemas de todas as ordens, mas perseguição às igrejas, né? A perseguição à própria Constituição Federal, com interpretações absurdas e com ditadores do Supremo Tribunal Federal, eu nunca tinha visto. Eu vou mostrar o que você está dizendo aqui. Eu vou mostrar, posso? Olha isso aqui. Pode. O que você acabou de dizer. Leiam aqui. Isso aqui é uma cartinha que eu recebi lá no Brasil. Zanin, advogado do Lula, que hoje é ministro da Suprema Corte. Zanin. Perfeito. O Zanin está atendendo uma caguetagem. Eu vou caguetar para vocês. Está aqui, da Coligação Brasil da Esperança. Vou mostrar aqui, ó. Coligação Brasil da Esperança. Olha isso aqui, bispo. O que tem nesse pedido? Está nesse pedido Partido Socialista Brasileiro, PT, PSOL, Avante, Agir, Solidariedade e o Partido Republicano da Ordem Social, que é o PROS. Está aqui. Eles estão pedindo e o Zanin atendeu. Mandando para quem? O Zanin mandou essa carta para algumas pessoas tirarem das redes sociais, escuta isso, tirar das redes sociais tudo que denigra a imagem de Lula. Olha quem que eles estão pedindo para tirar. Wesley Renato Oliveira Souza, sou eu. Aqui está o Zanin, tá? Aqui, ó, Zanin. Zanin. Está pedindo a mim, está pedindo ao Leandro Parazzolo, ao Bruno de Castro, Alan dos Santos, enfim. Perfeito. Bernardo Kirster, você conhece? Está aqui. Carlos Nante Bolsonaro, Flávio Nante Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Renzo Grace, até o Renzo Grace está aqui, ó. Acima do meu nome está aqui, o Renzo Grace está acima. Olha isso. Isso aqui é para tirar das redes sociais, escuta isso, bispão, tirar das redes sociais tudo aquilo que denigre a imagem do Lula. Não pode. Você entende? Esse é meu bispo. Oh, glória a Deus. Olha isso aqui. Esse é o meu bispo. Calma, que eu vou mostrar mais. Bispão, escuta isso aqui. Leia isso aqui. Consegue ler isso aqui? Não consigo, estar invertido, mas me explique. Olha a arma da Tati, a dela é banhada a ouro. Aqui tem Tribunal Superior Eleitoral, uma carta que eu recebi em casa. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Perfeito. A Carmen Lúcia está dizendo, pedindo ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes averiguar tais perfis como sendo altamente criminal contra o processo eleitoral e a democracia. Quem são os bandidos dessas postagens? Liberdade, crime de opinião. Vamos lá. O primeiro nome que aparece está aqui. Wesley Renato de Oliveira Souza. O primeiro nome que aparece é o meu. Aí depois vem uma pancada de nomes, são 100 nomes. Aqui a Carmen pedindo ao Alexandre para... Tipo assim, Alexandre, pega eles. Sim. Alexandre, derruba a rede deles. O que você acabou de dizer, doutor, está aqui a liberdade de expressão. Gente, agora olha o tanto de processo. Aqui eu tenho carta do Alexandre, aqui eu tenho carta da Carmen Lúcia, aqui eu tenho... Justamente por qual crime que o Wesley cometeu, doutora? Wesley fala com liberdade as verdades contra o processo eleitoral e contra a democracia. Wesley, como que é esse inquérito? É o inquérito da fake news? Eu tenho 2 inquéritos da fake news, eu tenho 2 por incitação em manifestações, porque eu fui frente da campanha do Bolsonaro, organizando as motocicletas, saindo, indo para Brasília. Como eu estava sempre em cima, nunca vão me encontrar com depredações.
sempre no dos palcos, onde estava eu, estava Zambelli, estava o Nicolas, né? Mas então, a perseguição é aos parlamentares, youtubers e influencers. Então eu caio como incitador. Então, ou seja, aconteceu ontem. Entendi. Lamentável. É complicado. Hoje nós vivemos momentos muito complicados no Brasil. Vocês sabem, os Estados Unidos estão acompanhando. Inclusive, minha cunhada, irmã do Tito, mora em Houston há muitos anos. Ela também já desistiu do Brasil por todas essas perseguições e questões políticas, questões de segurança, insegurança jurídica severa aqui no Brasil, né? E eles são da área médica, da área da saúde. Então, também começaram uma nova vida aí onde você está, não na mesma cidade, né, mas no mesmo país, sim. Onde você encontra uma tradição sobre os precedentes judiciais. Os Estados Unidos leva muito em consideração nos seus julgados aquilo que a história já demonstrou como correto, ou seja, julgados novos não podem ser diferentes daqueles que já foram julgados para haver uma justiça entre todos. Já aqui no Brasil, você nunca sabe como vai terminar um processo quando ele entra lá na Corte Suprema, no STF. Nós temos uma instabilidade, também chamado de insegurança jurídica. Muitos bandidos, muitos criminosos, homicidas e traficantes chegam a ser condenados em primeiro grau, condenados por tribunais, ou seja, colegiados de juízes, que se chamam aqui desembargadores. Chega lá, você tem dinheiro, ou seja, dependendo do advogado que o bandido pegou, se tem dinheiro, eles acabam tendo as provas anuladas. E a maior prova disso é o nosso presidente, né? Que passou por essa situação, inclusive. E esse inquérito da fake news, você acompanhou, ele é totalmente ilegal. Inquérito é policial no Brasil. É o único que existe no Código de Processo Penal. Não existe esse inquérito do Supremo Tribunal Federal, está no regimento. Isso não foi acolhido pela Constituição Federal. E esse inquérito está tramitando há 5 anos. Bispo, o inquérito é 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. O prazo acabou o inquérito. legal do inquérito. Esse já está há 5 anos. É uma nuvem que paira sobre todos os brasileiros, como um demônio que fica verificando, analisando, punindo. E qualquer um de nós, inclusive nós agora, podemos ser punidos pelo inquérito da fake news, quebrando, inclusive, a questão da competência, né? Porque o Supremo não tem competência em relação à vítima, né? É óbvio isso. Então, se nós criticamos, já existem instrumentos, o inquérito policial para apurar o fato, calúnia, injúria, difamação, ação de dano moral, bispão, tem tudo. Só que eles criaram um instrumento de poder. E, a partir desse instrumento de poder, eles estão dominando a sociedade. Com uma grande nuvem negra, que hoje paira sobre a cabeça de todos os brasileiros que se comunicam pela... Cortou, Marisa. Cortou, tá cortando. Tudo isso foi feito por uma doutrinação de anos, né, Wesley? Se a igreja não começar a doutrinar e ensinar biblicamente o que é política, a gente nunca vai ter um resultado diferente, né? A gente sabe que nossa pátria não é daqui, que a gente tem que lutar por uma pátria vindoura, nós somos bíblicos, sabemos disso, mas enquanto a gente está aqui, os nossos filhos estão aqui. E a gente precisa mudar alguma coisa. Quantas pessoas você tem ideia de quantas pessoas estão exiladas nos Estados Unidos hoje, Wesley? Igual você? Não faço ideia. A quantidade não dá para saber. Porque você tem os que fugiram de duas ações. Né? Fala-se muito no 8 de janeiro, mas existiu no dia 10 de dezembro, não sei quantos vocês se lembram, quando prenderam o cacique Sererê, queimaram o ônibus em Brasília, fizeram... Enfim, aquele ato que eles tentaram invadir o prédio da Polícia Federal para resgatar o Sererê, só dali tem mais de 800. Então, deve ter uns 400 foragidos. Por exemplo, quando eu fiz eu atendi uma intimação online, uma oitiva. Nessa oitiva, eu achei, será que estamos enquadrando no 8 de janeiro? Não faz o menor sentido, né? Aí, quando estava tudo sobre sigilo, eu não sabia quais eram os autos. Quando eu entrei, que o delegado em Brasília, muito cordial, falou assim, Wesley, não é sobre o 8 de janeiro, tá? É sobre o 10 de dezembro, quando vocês estiveram em Brasília, num ato que ocorreu invasão no prédio da Polícia Federal. E eu tentando lembrar, porque eu ia em todos, eu estava à frente junto com o Bolsonaro, ele tinha perdido a eleição, mas o povo estava reivindicando na frente dos quartéis, e eu estava muito ativo, sempre como influenciador que fui. E eu não lembrava, eu disse, é do dia 10 de dezembro, foi o dia que prenderam o cacique Sererê. Aí eu lembrei, mas onde eu estava? Eu, Canal Hipócritas, a Carol L, finada Carol L, né, que faleceu,
triste o que aconteceu com ela, eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu conversei muito com a Carol antes do suicídio dela, e ela temia uma prisão, e ela estava sob ameaça de prisão, e o nome estava naquele primeiro lote do 8 de janeiro. Mas estávamos todos nós em cima do caminhão, era uma organização, era uma coisa organizada, que me dá o direito. Eu tenho o direito de me manifestar. Então é uma coisa muito organizada, como todas as mães. Como foi agora o 7 de setembro. Pacífica, né, Wesley? Só que, meu amigo, você tem pessoas com Bíblia na mão, você tem senhoras, senhores, família. Quando você vê o gente general, orando, né? Gente orando. Não, você viu o próprio general, numa comissão, confessar que as pessoas foram dormir no acampamento, achando que estavam cercados, por exemplo, por proteção, quando, na verdade, estavam com ordem do Lula para prendê-los, você vê o tamanho da maldade. Meu Deus. Então, aí eu descobri, doutora, que a minha oitiva estava sendo sobre... Não tinha uma arma de fogo. Ninguém tinha uma arma de fogo. Quase ninguém tinha arma branca. Golpe sem tanque, golpe sem flecha, golpe sem faca. É possível ser feito num domingo. Num domingo, gente. Sem trabalho no Congresso Nacional. Veja, em recesso. Onde tem golpe de Estado, ninguém armado. É inacreditável. É claro que teve gente que fez baderna e deve pagar pelo crime de dano. Dano qualificado com uma pena de 2 a 8 anos é o máximo. Sem falar que pelos precedentes que se usa aí nos Estados Unidos, no Brasil, seria impossível ter uma pena muito grande se fôssemos olhar os precedentes jurídicos do Brasil. Porque o MST já invadiu e já destruiu laboratórios de pesquisas que levaram décadas para ser feita, tanto para diversas doenças, remédios, e nunca aconteceu nada. Quantas fazendas invadidas, fazendas públicas, produtivas, inclusive, e nunca aconteceu nenhuma punição. Olhando o precedente, nós também não teríamos que ter pena qualquer. Entende, Wesley? Realmente foi assim, o maior golpe que a esquerda deu foi chamar tudo isso, o 8 de janeiro, de golpe de Estado. Foi o maior golpe que eles deram. E outra, ao setor de inteligência do Ministério de Defesa e do Ministério de Segurança Pública já sabiam que iria haver a manifestação, que viria diversos ônibus do interior para a manifestação, e ainda assim eles não reforçaram a segurança. Ou seja, eles sabiam do que ia acontecer, aproveitaram e deram um verdadeiro golpe, na direita. Doutora, verdadeiro golpe. Veja bem, eu estava fazendo uma agenda em Brasília, compareci na manifestação no QG, filmei farmácia, filmei ambulatório, estou falando de barracas montadas pelos manifestantes. Ai, Wesley, aqui, filma, esse aqui é a nossa farmácia. O povo doa remédio e a gente traz para cá. E temos doutores aqui, temos médicos que são voluntários. Estão aqui lutando 2 meses aqui. Banheiro químicos para eles se lavarem, barraca, para o chuveiro, cano amarrado, chuveirinho amarrado, tomavam banho frio. Eles tinham barraca de doação de salsicha e de pães todo dia, uma fila enorme, e o povo com um sorriso nos lábios. Eu tenho os vídeos, quando eu posto os vídeos eu não aguento. O povo chorando, servindo latinha de Coca-Cola, latinha de água e tal. Dividindo, né? Era uma cidade. Com banheiro, com ambulatório, com farmácia, com cozinha, eu fiquei... Saímos por volta de 2h45. O que eu fiz? Fui registrar todos. E eu fiquei na frente registrando todos. Quando chegamos por volta de 3 horas da tarde, estavam todos sendo filmados, a gente filmando e eu mandando ao vivo pro pessoal. O que me salvou no 8 de janeiro foi os vídeos. Eu falei, gente, olha aqui, pessoas sem agressividade, você não tem uma lata de lixo revirada, sem violência. E eu falei isso no vídeo, a live está lá registrado o dia e a hora. Foi o que me salvou, porque senão ia me vender como vândalos. Exato. Entende? Aí quando 3 e pouca da tarde aconteceu, eu estou a 1 quilômetro e pouco atrás, eu estou vendo o pau quebrando lá na frente. Começamos todos que estavam lá, que eram representantes, gente influente, a Carol estava, tinha os meninos do canal Hipócritas, então todos nós começamos a entender, cara, pano amarrado na cara para não mostrar o rosto? Isso aí. Pera lá.
Qual é o brasileiro que não quer mostrar a cara, que tá aqui, que tá... Não, aí tem coisa. Foi quando nós entendemos o que estava acontecendo. Só que lá na frente, quando soltamos o nosso vídeo, que os horários não batiam com o horário registrado na parede de quem estava dentro do prédio, tá vendo os manifestantes vindo de lá para cá e da vidraça tem alguém filmando daqui para lá. E tem uma turma em cima depredando. O relógio estava marcando, no relógio interno, 1h15 da tarde, ou seja, 2 horas antes. Quem recebeu esse povo 2 horas antes lá dentro? E quem eram esses povos? Recebendo aguinha, subindo, sendo bem tratados. Não dá para saber, porque Flávio Dino disse que as câmeras, num passe de mágica, desapareceram. E nós somos os fascistas não e foram nós somos os... apresentadas. Iguais as câmeras da Assembleia Legislativa que foi destruída pelos comunistas aqui. Né? É isso, né? Quando eu estava sendo entrevistado, doutora... Só apresentaram 4 filmagens Nós de fizemos 4 câmeras. uma manifestação contra o AB Horto na Assembleia Legislativa. Levamos mais de 300 pessoas na segunda-feira. Ordeiramente. Não tinha um papel de bala jogado no chão. O delegado me entrevistando, fazendo minha ogiva, ele falou assim, senhor Wesley, quanto aos seus vídeos do dia 8, os de rua nós tivemos acesso, que pegamos em suas redes sociais. Então, o senhor confirma? Eu falei, sim, era uma manifestação. E corre algum risco de encontrarmos o senhor dentro de algum prédio? Eu falei, eu pago o que o senhor quiser para o senhor me achar dentro de algum prédio. A gente luta contra tudo isso. Eu sendo um pastor, estando ali, com Bíblia na mão, a gente pregando e lutando para o resgate da nação, por não aceitar o governo, que eu acredito até hoje ser uma grande fraude. Ok, quando eu falei isso para ele, ele disse, podemos averiguar as câmeras? Eu falei, o senhor achou as câmeras? Como assim? O Flávio Diniz sumiu. Ele, não, foi força de expressão. Eu falei, não, você está querendo dizer que se fuçar as câmeras, se você por acaso não me acha. Ah, então que legal, então é sinal que as câmeras existem. Mostra pra gente que a direita tá doida pra ver essas câmeras. A direita tá louca pra ver, doutor. Todos estamos. Por isso que é muito difícil até acreditar que um trabalho que nem o do Marçal que está sendo feito em São Paulo, né, que é evidente ali o que está acontecendo, uma revolta da população, Total. E ele chegando como uma esperança, né, estavam até me perguntando aqui sobre o Marçal, tem meu total apoio das nossas igrejas lá de São Paulo e eu oro por ele, oro junto com a minha igreja, porque eu acho que ele é a esperança de São Paulo hoje. O Marçal, se ele não ganhar a prefeitura de São Paulo, simplesmente ele volta a ser milionário. E São Paulo continua na mesma balbúrdia que está. Então, eu acho que o cidadão tem que votar nele, gostando ou não gostando, pelo que ele representa. Porque não existe outra opção. A gente já viu que ali estava tudo meio mancomunado, como todo o resto do Brasil. Agora, eu acho que é o que eu falei para você. A minha opinião sobre isso, né? Perguntaram aqui, o Malafaia, eles estão brigando. Eu gosto muito do Malafaia, mas eu acho que eles não deviam estar brigando. O que você acha, Wesley? Eu vou dar uma opinião. É opinião, e essa opinião, ela é literalmente opinião. Ela não tem nenhum vínculo nem com A e nem com B. Primeiro, não tenho simpatia nenhuma por Nunes. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Eu sou uma pessoa ligada ao Bolsonaro, eu estou sempre com o Bolsonaro. O que o Nunes defende, o que o Nunes prega e o que ele sempre aplicou no estado de São Paulo, desde o governo Covas, a qual eu sou vítima. Na pandemia eu perdi o empreendimento, eu perdi uma loja. Com a questão do fecha tudo e fica em casa. Então, eu não tenho nenhuma simpatia por nada. Ponto. Pablo, eu tenho uma amizade um pouco distante, mas a gente se fala sempre. Durante esses anos todos, a gente sempre se falando, por inbox, e conversando e tal. E eu sou um grande admirador da inteligência do Pablo. O mais preparado, o mais inteligente, eu diria, o mais estratégico, enfim, em todos os aspectos, todos ali emparelhados, não chega perto do que pode promover para a cidade de São Paulo o Pablo. Agora, a minha opinião é, dentro desse carinho que eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho um voto matemático. Totalmente. Não emocional. O que é o emocional? O emocional é saber que São Paulo é escravo da esquerda, sempre foi a esquerda que elegeu, sempre foi o crime, sempre foi o PCC, e eu tenho hoje um cara que é cão de briga. Ponto. Agora, veja bem. Ele mesmo diz, é brabo. É brabo. Cão de briga. Ponto. Então, como é uma opinião... Como é uma opinião, então eu fico neutro total de alguém dizer que eu estou puxando sardinha para A ou para B. Agora, analise. Eu fui ligar alguns pontos e eu questionei, inclusive, um vídeo ao Pablo. Eu disse, se você convencer a mim, você traz o resto do povo.
já que está dividida a direita. Onde que traz o resto do povo? Ele deu uma entrevista no podcast dizendo: você sabe por que o Lula é mais popular que Bolsonaro e ganhou a eleição? Pablo, Lula não ganhou a eleição. Pablo, Lula não ganhou a eleição. Acho que isso tem até a ver com a inteligência dele, ele está querendo ficar neutro na coisa. Não. Isso aí faz parte da inteligência dele. A inteligência dele é: se eu elogio Lula, eu ganho o petista que quer prosperar. Faz parte. Aí eu tenho um corte. Ele está fazendo de tudo para com todos, para em muitos ganhar alguns. Aí eu tenho um corte do cara falando: senhores, bispo, não serve senhor nenhum. Verdade. Não, mas aí, escuta. Quem come de tudo não se alimenta de nada, né? Presta atenção, eu tenho um outro corte dele, o cara perguntando se ele acha que ele vai ter muito mais com essa rejeição e essa coisa do Nunes dividindo, se ele vai ter também a força da esquerda. Ele diz que esquerda e direita. Eu vou surfar na onda. A onda que levantar, eu ponho a prancha em cima, eu vou surfar. Eu quero ganhar a eleição. Eu quero o voto da direita e o voto da esquerda. Então ele deixou claro que ele faz qualquer coisa para agradar os dois lados. Isso me deixou preocupado. Ponto. Aí, eu não vi isso, eu não tive conhecimento disso. Não, também não vi. Eu vou postar ou mandar para vocês. Mas isso é público, está na página dele. Quando ele disse isso, eu falei: poxa, pera lá. Se Lula ganhou a eleição, então todos os bolsonaristas que estão chorando por um ente querido que estão agora como preso político foram idiotas na porta dos quartéis? Porque estavam reivindicando a eleição quando existiu. E essa é a bronca do Malafaia? Não sei se é do Malafaia, esse é o meu ponto de vista, que não sou Nunes, fique bem claro. Isso aqui é para pensar. Porque o voto emocional faz o M. O voto matemático se a direita é 2 mais 2 é 4. E eu tenho um cara, presta atenção, se eu tenho 2 mais 2, aqui é matemática, é 4. E eu tenho um cara aqui no meio que é 3, porque toda a esquerda está unida nele. Então ele é Boulos, ele é 3, mas nós somos maior porque somos 4. Mas é um 4 dividido. Entende? Perfeito. Na verdade, não somos 4, somos 2 aqui e 2 aqui. Ah, mas vai ser primeiro turno, passou. Ok, então vai ser 3 aqui, então vai dar um bolo de Marçal no segundo turno. Pode ser que seja, mas é matemática, não pode ser emocional. Então, pelo voto da emoção, a gente pode fazer besteira. Uma vez que Tarcísio fala: eu estou emparelhado, prefeitura emparelhado com o governo, dá muito bem. Eu confio no Tarcísio em números de grau, mas não confio no Nunes. Então, eu já fico em cima do muro com relação a essa matemática. Então, nesse caso, eu sou Pablo de verde e amarelo. Agora, quando primeiro ele faz isso. Aí, eu dando essa opinião em um vídeo meu, ele foi lá no meu YouTube, o próprio Pablo, escreveu assim: faço parte de um outro movimento. Aí a minha pergunta é: que movimento é esse que é budismo sem Buda, cristianismo sem Cristo, PT sem Lula, direita sem Bolsonaro? Ou seja, já tem um esquema armado para 2026. Mirou no prefeito, acertou no presidente. Subiu para a cabeça, essa aí é a minha chance. Já reprisei, já fiz isso em 22, eu posso reprisar. Então, está sendo libertador para São Paulo por um momento, mas o bolsonarista tem que entender. Essa paixão que você está tendo é um Adélio que você está... Quem é o Adélio? O cara... Não. Você está entendendo. Não estou comparando ninguém com a facada do Adélio. Eu estou comparando com a faca invisível que você não viu em 2026. Quando você vê o cara de frente e diz assim: é eu que sou o presidente, não você é Bolsonaro. O povo está comigo. Porque ele disse: eu faço parte de um novo movimento. Se o movimento da direita não tem Bolsonaro à frente, então você começa a pensar. Então, a minha opinião, ela é totalmente matemática, não emocional. Agora, vai deixar Boulos no poder? Não, voto em Marçal. Voto no Marçal hoje, mas equilibrado que eu sou Bolsonaro lá na frente. Porque se Marçal é muito preparado, de 26 ele vem a presidente. Porque existe uma coisinha que o brasileiro não tem, e a direita muito menos, porque a direita é um berçário. A direita não tem movimento, a esquerda tem a PUC, tem aquele monte de bandeira. Nós não temos nada. A gente vai com a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil e faz oração no Pai Nosso na manifestação. Como a gente é inocente, esquece alguém que tomou uma facada por defender aquilo que você acredita, direita. Entende? Então, todas as perseguições, em época de pandemia, entrega um governo cuspindo dinheiro para o outro devolver para a gente agora. Devolver não, que ainda está em vigência. Olha o prejuízo que nós temos hoje, e fora de período de pandemia. Ou seja, a ingratidão que o povo tem, ela é muito fácil de ser aflorada. Se conquista muito fácil. Até porque existem alguns elementos que o Pablo tem, isso aí não se discute. Inteligência, gatilho mental, mastermind. Técnica, então, né? Isso entra na mente com facilidade. Etc. Muito bom, né? Então, quando ele escreveu aliás, eu vou mostrar para vocês aqui, ele escreveu: mas será que isso também isso não tem a ver também? Não é uma jogadinha de xadrez do Pablo
até por terem tirado ele 2 vezes já, e ele tá meio que dançando a dança só para entrar? Mas que o bolsonarista saiba disso. Que o bolsonarista saiba disso. Mas será que Ele só não sabe a o profundidade. bolsonarista já não está pensando nisso? Porque você sabe que existe uma máfia que não deixa ninguém entrar. Não, mas os caras derrubaram ele. Eu estou falando nesse processo 2026. Esse processo 2026, ninguém está pensando. Poucos estão pensando. Poucos já cansaram de Bolsonaro, poucos. A massa que está indo, os comentários presidente, estou com o senhor, mas voto no Marçal. Ele não sabe que o plano é que 26 é Marçal contra. Ou seja, esse efeito na psicologia se chama mas de lá parece pra que eu cá. ouvi o Bolsonaro, que é o efeito de lá parece pra que eu cá, ouvi o Bispão? Marçal falando que ele só entra para presidente se o Bolsonaro estiver inelegível. Mas ele vai estar inelegível, Bispo. O Tribunal Superior Eleitoral não vai modificar. O Tribunal Superior Mas aí Eleitoral é bom que dominado ele entre para pelo... presidente, né? Oi? Porque o Nicolas não pode ainda, então seria bom. Não. E mais, o Felipe Francischini... Caso o Bolsonaro estiver inelegível, o Nicolas não pode ainda por causa da idade, eu acho que o Marçal seria a melhor opção. Sem dúvida. Inclusive, o Felipe Francischini teve com ele essa semana, nosso presidente aqui, e marcou conosco. Ele quer conversar com a delegada Tatiana, né, na semana que vem, possivelmente quinta ou sexta-feira. Então, o Marçal está formando grupos, inclusive em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraná, e aqui ele pediu uma reunião conosco, né, com vários deputados Eu vou ser bem estaduais, sincero para vocês. Isso meu não é o negativo. Marçal ou o Francischini? O Marçal. Ele pediu, o Francisquinho esteve lá conversando com ele agora e marcou para a semana que vem, possivelmente quinta ou sexta-feira, porque ele quer conversar com a Tati, né, quer conversar comigo e com mais um grupo de deputados estaduais. E está fazendo isso em todos os estados. Vocês conseguem ler aqui? Não dá, Wesley. Peraí, Consegui. vou tentar. Não dá, Wesley, lê pra gente. Apoio um novo movimento. Ele entrou na minha postagem, tá aqui, ó, @Pablo Marçal, canal oficial dele. Eu apoio um novo movimento. Ou seja, eu não sou o Bolsonaro. Ele que explique. Agora, Wesley, São Paulo tem que sair das garras da esquerda. Vai pra mão de quem? Entre Nunes? Vai pra mão do Pablo. Eu apoio. Mas Wesley, Eu quero que as ele pessoas tentou entendam. fazer isso na eleição passada. Ele tentou ser a terceira via e não conseguiu. Você lembra? Porque ele migrou agora para o Bolsonaro. Mas ele criticava veementemente o Bolsonaro. Né? Então, ele criticou o Bolsonaro. Eu digo pela minha rede social. Né? Quando a minha rede social é de direita e é conservadora e evangélica. Quando eu postei material do Pablo, há muitos meses atrás, quando eu estive numa reunião com o Rueda, lá em Brasília, o pessoal meteu a boca em mim aqui, sabe? Hoje, o novo Pablo se transformou. Hoje ele está com um discurso afinado de direita, eu só não quero acreditar, doutor, que isso seja, mediante essa coisa de elogiar o Lula, dizer que o Lula é mais popular, que o Lula ganhou, que vai surfar na onda, que ele não quer saber, pode ser o da direita ou da esquerda, que o cara, quando vai comer, não quer perguntar se a comida é da direita ou da esquerda. Então, esse papo me preocupa um tanto. Não só me preocupa, quanto ver ele escrever, pertenço a um outro movimento. Então, mas eu acho que esse Pablo aí é o político, tá? O Pablo em si, ele é muito parecido com o Bolsonaro de não ser um político. Eu quero acreditar. Eu acho que esse Pablo aí tá meio que jogando xadrez para depois que entrar tudo seguro, entendeu? Mas que fique claro para quem está me assistindo, tá? Meu apoio e meu voto em São Paulo nunca será à esquerda. E eu não simpatizo por Nunes. Eu estou expondo aqui de forma clara, equilibrado, respeitosa, e é uma opinião concernente a todos os medos que eu tenho de ainda pisar mais firme em Pablo. Eu até quero, nos últimos 10, 12 dias, fazer vídeos mais fortes de apoio total a ele. Por enquanto, eu ainda uso o cérebro. Eu estou pensando. Não que as pessoas não pensem. Você concorda comigo que ele é o cara que fala o seguinte... Porque ele é o cara que fala o seguinte: faça um corte, meta um pau em mim, importante é meu nome aparecer, e ele tá jogando com tudo. Isso, entendeu? Mesmo. Porque ele sabe que o que dá ibope é o hater, não é o... Então ele tá jogando com tudo. Né? E ele é muito bom. Tem uma frase que eu sempre repito, né? Meus amigos me amam, mas meus inimigos é que me promovem, né? E ele usa isso com força. Né? Agora, tudo que ele dar defende... minha opinião, gente? Vou falar total. aqui. Claro que é só na sua opinião, estamos escrevendo a lápis aqui, ok, Wesley? Olha, eu acho que o Pablo, ele tem, como ser humano, ele tem a chance de mudar, de aprender. Eu acho que na última eleição ele percebeu que ele não era tão forte sozinho, que a terceira via que ele propôs não era uma via coerente politicamente, independente se muitas vezes... Eu acho
que o político deve ser o espelho da sua vida. Ele deve pregar e fazer, como eu já falei aqui agora há pouco, inclusive, do nosso casal de bispos, a Diana de Querido e o pastor Rafael Querido. Só que eu acho que também na política existe um amoldamento que vai acontecendo. Eu acho que hoje o Pablo não é o mesmo Pablo Marçal de 4 anos atrás. Ele já percebeu que precisa de apoio. Ele falou muita besteira, eu concordo. Eu só acho que ele já é outra pessoa. Eu acho que ele amadureceu politicamente em muitos pontos. Acho que nenhum ser humano é perfeito, mas pelos padrões que nós temos hoje, eu aprendi a admirá-lo devido aos posicionamentos que ele me mostrou de 2 anos para cá. E não antes, e sim agora. Ah, mas é fingimento. Pô, você nunca conhece exatamente um político. A gente quer acreditar que os nossos heróis não sejam falsos heróis. Perfeito. Né? E a partir do momento que o brasileiro, né, ou qualquer ser humano que more no Brasil, que não necessariamente seja brasileiro, não tem mais como herói os artistas da Rede Globo, nós já estamos num caminho muito melhor. Nós temos nossos heróis que são hoje, né, que são hoje. O Bolsonaro é um herói Graças nacional. a Deus pela vida do Edir Macedo. Né? Um herói nacional. O Pablo está despontando como um herói nacional, tendo chance, né? De ele ter o sucesso que está para uma presidência da República, ser apoiado por Bolsonaro. Ele já entendeu que precisa fazer essas alianças. Então, eu acho que isso é maturidade. Todos nós vamos mudando, sabe? O importante é que tenhamos direcionamento e que essa mudança seja proativa, né? Eu acho que ele não está lá... E que a proposta não fica acima do propósito. Se essas alianças aí forem de prata, ainda tá bom, tá bom? Se essas alianças aí forem de prata, tá bom. O meu apoio é Pablo. Eu só preciso ter segurança no que eu estou apoiando. Então é uma opinião, que fique claro. Uma coisa você pode ter certeza. Eu não teria um outro candidato. Eu concordo com você. Você disse o importante é derrubar a esquerda lá, que tem uma tradição em São Paulo. O PCC é dono de São Paulo. O PCC controla o índice de homicídios em São Paulo. São Paulo tem o menor número de homicídios do Brasil. Não é pela força de segurança, e sim porque o PCC já avisou. Onde tem morte, tem investigação, tem polícia, chama atenção, tem TV. Não podemos matar, só traficar. Então, começa a questão é muito mais profunda. Terrível. Né? São Paulo está dominado. É o único estado que tem nunca teve uma governo de direita. Criminosa que o único estado que tudo. Nunca teve um governo de direita. Nunca teve. E nós que fomos visitar a Cracolândia, dentro da Cracolândia, lá dentro, nós já fomos ver outras vezes a Cracolândia, mas nunca tínhamos entrado lá dentro junto, olha só, com a Guarda Civil, com o pessoal da saúde, vigilância sanitária. Eles tiram 2 toneladas de lixo, 7 a 8 caminhões de lixo que se formam, com 1.200 pessoas na Cracolândia todos os dias. Eles removem as pessoas de um lado para o outro 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Nós acompanhamos essas pessoas. Terrível. Os cracólatras, que eu chamo o pessoal que está lá, já foram 5.000, hoje são 1.200. É muito melhor do que uma perspectiva do que já foi. Mas tem muito o que fazer. Né? Então, quando você vê uma pessoa que diz que vai acabar com a Cracolândia usando dessa estratégia, dessa e falando biblicamente, hoje nós estamos vendo que é possível que seja um herói. Inspira as pessoas. Vamos trazer para nós, doutora, onde nós temos nosso prédio agora, o Wesley, que nós compramos nosso prédio do Alvo, em Curitiba, era uma mini Cracolândia. Isso mesmo. Inclusive, era um lugar que era usado para estupros. Né? Nós encontramos até uma pessoa, uma mulher que foi estuprada lá. Né? Assassinatos e tudo mais, e era uma mini Cracolândia ali. E nós chegamos como igreja, fomos ameaçados. Eu tive lá quando vocês compraram, lembra? Não, o lugar que nós compramos você não conhece ainda. É muito maior. Maravilhoso. Muito, aquele lá era banheiro. Não sei como é que tem 14 mil metros quadrados. Meu Deus.
E lá, Wesley, era um prédio abandonado há muitos anos. Então, assim, a gente pegou e mudou toda a configuração. Nós fizemos até a rua. Eu falei para os candidatos a prefeito agora, a gente está mudando tudo. A gente acabou com a Cracolândia aqui. Alguns dos usuários se converteram e o traficante veio nos ameaçar porque o usuário os usuários estavam se convertendo. Ele veio nos seguranças da igreja ameaçá-los. Eles vieram até nós fizemos uma oração pelo traficante, pela família do traficante, para que ele se convertesse. 2 horas depois ele morreu, foi assassinado. 2 horas depois da oração ele foi assassinado. Tão forte da A igreja. biqueira era do lado da igreja, Wesley. A biqueira do lado da igreja. Desculpa, bispo, não podia perder essa. Aí eu tenho um delegado da homicídio. Eu tenho um delegado de pensava- homicídios na igreja que chega em mim e fala: bispo, você orou? Eu falei: delegado, eu não orei para ele morrer. Eu orei para ele se converter. Eu orei pelo para amor ele de ter um Deus. encontro com Jesus, né? Eu acho que eu orei errado, né? Mas assim, ó. Muito Então, forte a que oração da igreja. Então o que acontece? A Cracolândia lá acabou. Acabou. Que demais. Acabou. Uau. Porque a igreja chegou. A igreja chegou, a Cracolândia acabou. Então, o Marçal, agora, ele está falando lá em São Paulo, porque ele não pode falar que ele vai utilizar o trabalho da igreja, porque ele sabe que é ótimo, tudo. Ele não pode falar, porque senão vão falar que ele está levando para a religião. Mas a grande verdade é que a única solução para isso é a palavra. A gente sabe disso, a gente trabalha Aliás, com eu isso vi há um anos. vídeo maravilhoso dele na Praça da Sé, abraçando a galera, evangelizando a galera. Eu achei aquilo demais. Pode parecer campanha, mas é uma coisa que, fora da campanha, ele já vive isso, né? Porque em Goiânia ele tem todo um berço cristão, a vida dele ali com a igreja do Aloysio. Então, assim, ele sentiu. Eu vi que não é um marketing. Ali, sim, eu sei que não é marketing, porque já é da vivência dele fora de política e fora do dinheiro que ele ganha. Sim, sim. Já é da vida normal, natural dele, e lá em Goiânia, que ele tinha atrás. Então, ele botou em prática. Eu senti muito esse vídeo, eu senti que ele foi muito verdadeiro. Wesley, agora vamos falar, ó. Eu sou um pastor, armamentista. Total. Né? Aqui você sabe com a liberdade aqui, né? Wesley, vou contar como então que é o que para o um bispo cidadão de fez. bem, adquirir ou ter proteção na sua casa, na sua família, que é bíblico até. Aí onde você está, Wesley? Amigo, aqui é o seguinte, o É índice visto muito como baixo. bandido? Uma pessoa que tem armas assim é visto como bandido? Aqui é o seguinte, presta atenção. Você vai estacionar um carro na porta de uma pessoa. Você vai fazer uma balizazinha, fazer uma volta, você vai subir na calçada do cara para fazer aquela meia volta. Olha a educação. Você buzina, a pessoa sai, você dá um toque, entra, porque conforme você entra, o cara não sabe se você vai invadir a casa dele ou não. Ele não sabe que ele está subindo na calçada dele. Você pode ser almejado de dentro de casa para fora e é a legítima defesa. Então, olha a Wesley, educação. Ninguém quer arriscar roubar. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Eu cheguei aqui, eu comprei um bom carro que eu jamais teria no Brasil. Da minha realidade, o que eu pago, as coisas, eu jamais teria. Comprei o carro. A minha esposa, ela briga comigo todo dia. Nós vamos no mall, eu paro. Você vai estar comigo daqui 2 semanas, bispo? Eu paro, saio, volto, os vidros estão abertos e a chave está dentro do carro. Eu não travo o carro para nada. Não é esquecimento. Eu estava falando no telefone, normal, está nos Estados Unidos, vamos embora. Gente, eu não sei o que é trancar minha casa. Eu viajo, eu não sei o que é trancar minha casa. Aqui ninguém entra na casa de ninguém, ninguém encosta no carro de ninguém, porque pode tomar um balaço no pé Eu do não sei peito. se você sabe Então, que no todo mundo se Brasil respeita. estão disseminando bastante informações que na Flórida, principalmente em Orlando, está tendo muito roubo. Eu sei Não. disso lá para os lados esquerdistas, Não, mas eles estão falando Califórnia. isso no Brasil. Deixa eu falar. Califórnia. Existe... Não, mas eles estão falando que na Flórida, em Orlando, eles estão falando. Não, Orlando, eu vou te falar, Orlando tem bairros aqui que você tem muitos imigrantes que vêm para cá. Por exemplo, você tem bairro que tem muitos haitianos, gente do Congo, Mas acho que muito deles é 1% do Brasil, né? É mais ou menos isso. Então, tem bairros que a gente não encosta, não vamos até lá. E eles não são loucos de fazer o que fazem lá em outros bairros. Eles não são loucos. Né? Deixa eu fazer uma pausa. Você lembra aquela vez que eu quase apanhei em Miami, né? Porque eu fui naquele bairro da galera lá, os caras queriam me bater porque eu era branco, né? E eu mó inocente lá de madrugada. Foi liberado o culto até um determinado valor, não foi, Wesley? Como? Na Califórnia, em especial... Até $95 você não é configurado o crime. furto. Tem um nome.
Tem um nome, tem um nome. O furto até $95 não é investigado pelo Estado, ou seja, houve pelo princípio da insignificância. Todo mundo pode furtar, cada furto até $95. Que Eu é não um sabia que princípio era esse valor. esquerdista e socialista, inclusive, né, doutor? O problema é que está havendo um êxodo, uma saída do pessoal da Califórnia, quem pode, tem gente indo para outros estados e outros países, quem pode, né? Quem pode escolher onde estar, devido a essa tomada aí de Eu estou pesquisando aqui para lembrar o nome dessa lei na Califórnia. É porque a Flórida é direitista, né? Então, lá nós temos os governos estaduais são livres para legislar sobre direito penal. Pessoal, Aqui é no $950. Brasil, Tá? $150, né? Eu achei que $950. Acabei de entrar na internet aqui, tá? Nossa, aumentou o valor. Seu limite máximo é $950. É o valor que aqui permite para o cada ladrão furtar. Não Não duas galinhas para comer, mas o Contravenção social penal é o nome do processo, do projeto. Contravenção não tem prisão, é outra pena, uma advertência, uma prestação. Lei da contravenção social penal. É o nome do projeto. Isso é o maior erro que eles cometem, porque é como um pai. O pai em casa, você é pai, Wesley? De 3. De 3. Eu sou mãe de 2. O bispo também é pai de 3. Olhem só, na casa de vocês, se o filho de vocês furtar uma coisa simples, um lápis, um relógio, uma coisa simples, o que vocês vão fazer? Vocês vão repreender o filho de vocês, vão fazer devolver, vão dar um castigo. Eu mesmo já fiz isso com meu filho mais velho de 30 anos, tá? Você está ensinando princípios, não é o valor, e sim o valor moral que tem isso, o valor cristão que tem isso. É mesmo porque Deus nunca trabalhou com impunidade. Quando o Estado libera, é o pai que está liberando para seus filhos. Isso mesmo. Qual é o recado do Estado, que é o pai da nação, para os seus filhos? O recado é: furte, meu filho. Tudo bem. Use droga, meu filho. Tá tudo bem. Agora sabe o que é a lei da contravenção? Problema. A lei da contravenção é para a família que comprovadamente está em algum programa social, porque depois quando eles se caso prendem, que a polícia passa na cara da polícia, não fazem nada, mas se caso eles são detidos, eles têm que estar num programa social para serem liberados, senão tem que pagar uma multa para liberar. E essa multa é dada para o ambiente onde eles vão pôr. Agora, olha que absurdo, presta bem atenção. Então tem uma necessidade, está no projeto social, então está liberado para dentro da contravenção penal eles pegarem comida. O que é que eles vão? Entram na loja da Apple para pegar iPhone. Pegam o Dolce & Gabbana, Carolina Herrera. Os caras saem pegando perfume, tênis, era tudo, e saem com a sacola cheia e vão embora. Ué, a lei era para comida, era para sobrevivência, para coitadinhos, estou precisando comer. Quer dizer, uma coisa absurda, mas tinha essa desculpa social. E quando você vê os vídeos que são postados nos ambientes, são shopping. Eu vi o cara arrancando todos os tablets de todos os computadores da Apple. Absurdo. Wesley, deixa eu falar com o pastor Wesley agora. Tem algum áudio aí que tá alto aí, tem que abaixar. Deixa eu falar com o pastor Wesley agora. Você não acha que com tudo que está acontecendo, que esse monte de golpe, porque eu acho que dá pra gente chamar assim, né, de gente que é eleita sem ser eleita, gente que é colocada sem ser colocada, aliás, é colocada, né, sem ser eleita, etc, etc, não faz parte claro que faz parte da agenda, mas eu tô te perguntando como pastor, para o anticristo entrar, esse povo não vai ter que tomar o poder e virar uma balbúrdia, tudo para que a paz seja gritada de maneira uma necessidade, porque para que esse cara seja aclamado como alguém para resolver o problema, a paz pelo caos, e tudo isso já não está planejado, e às vezes a gente se sente sabendo de tudo isso, meio que dando murro em ponta de faca, porque vai ter que entrar e vai ter que acontecer, esses caras vão ter que tomar o poder para que tudo seja um nojo mesmo. Por que eu fui tocar nisso, né, nego? Escutei um amigo falando que o anticristo, ele não tem a menor chance. Porque em nenhum lugar do mundo onde tem um governo de esquerda tem uma aprovação. Você vê o Maduro, tomou na mão lisa. Então, é sempre o poder da direita ofuscado pelo globalismo, uma coisa arquitetada da esquerda para tomar poder. Ponto.
Então, esse cara que vai agradar o coração da esquerda e da direita, ele não pode ser um esquerdo, que a esquerda tem rejeição. Esse cara vai ser de direita. Esse cara vai dizer assim, eu vim para ajudar os pobres, eu vim para ajudar todo mundo, eu vim porque não importa se você é direita ou esquerda, o dinheiro não quer saber, você quer comida no prato, você quer trabalho, eu estou aqui para resolver, para solucionar. É mesmo Então, porque a palavra anticristo, ela dá a ideia de um substituto, né? Ele vai ter que parecer com Jesus. O cara E vai Jesus trazer não era solução, socialista, irmão. como pregam por aí, né? Ele não vai vir com Ele dá com ideologia. todas as fatias da sociedade muito bem, né? Ele vai vir anti-ideologia, ele vai vir com paz, ele vai vir com dinheiro, ele vai vir com tudo isso, com essa coisa de... Então, você entende meu medo, querido? Mas aí é que tá. Ele vai ter que chegar no caos, né? Ele vai ter que chegar no caos para resolver o caos. Eu olho para o mundo hoje, eu vejo que esse emparelhamento está se desenhando, cara, em todos os lugares. Em todos os lugares. Todo lugar, não é só no Brasil. Quem imaginaria que o Macron fosse esse demônio da esquerda? Ele chegou um cara... Quem imaginaria que os Estados Unidos da América teriam cota de roubo Você no entende? Estado? Que absurdo, né, Bispo? Que triste. Então, quem imaginaria que Israel tivesse a maior passeata gay do Oriente Médio e que pode liberar o aborto dentro de Israel, liberado legalmente? Wesley, cara... Deixa eu te contar que o Bispo aprontou aqui na nossa Assembleia Legislativa. Você sabe que está pautado no Supremo a questão do aborto. E já existem praticamente votos suficientes para liberar o aborto no Brasil. E estava em pauta para votação. Aí nós combinamos com deputados estaduais de todos os entes federativos, através de grupos, de cada um levar suas igrejas, para quem era evangélico, e fazer uma manifestação. E eu pensei que o bispo ia convidar meia dúzia de pessoas para ir lá, o bispo participaria. Tomou a Assembleia Legislativa, através do pessoal do Alvo, encheram a Assembleia Legislativa. Foi a maior manifestação que já teve na Assembleia Legislativa. Segunda-feira de tarde. Segunda-feira de tarde. Maravilhoso. Isso ocorreu em todos os entes federativos. E sabe o que o Luiz Roberto Barroso disse no dia seguinte? Em virtude das manifestações do Brasil, a questão não está madura ainda para ser decidida. E não arquivou, mas não pautou mais o aborto, porque ficou com medo da manifestação popular. Então, bem ou mal, né, conseguimos procrastinar esse grande problema, né, e a morte desses jovens. Como disse o bispo, né, esse sangue não vai nos pertencer, nós vamos lutar de todas as formas. De tudo que eu falei aqui, bem ou mal, eles fazendo, a gente vai atrapalhar de qualquer jeito, Wesley, pronto, a gente vai atrapalhar. A nossa parte, nós vamos ver, a delegada Tatiana estava lá. O anticristo está danado na nossa mão que a gente vai atrapalhar. E foi muito ordeira, mas mesmo assim o pessoal da esquerda não gostou nada. Fizeram denúncias, inclusive, que ficou provado que não eram verdadeiras, ou seja, manifestação pacífica sem quebradeira, diferente do que aconteceu no mês passado, na mesma Alep, onde foi invadida, tomada, ficaram quase 24 horas lá dentro, tomaram a Assembleia Legislativa. Quebraram tudo, quebraram um monte de coisa. A tetezada. Eu acompanhei. Isso aí. E sumiu, as câmeras sumiram, viu, Wesley? Sumiram também as câmeras. A câmera do Xerifão gravou. Pois é. O Xerifão foi o único deputado que ficou lá. Aí eu falei, é porque você tava armado. Ele falou, pior que não tava. Que ficou lá. Todos os restos você mandava. Pessoal, a live tá maravilhosa, mas nós amanhã acordamos com o Marco às 6 da manhã. Nós estamos morrendo de sono. Eu tô na vantagem, que eu tô 1 hora atrás, né? Eu tô aqui 1 hora menos. Eu já tô trocando aqui, né? A focinho com tomada de porco. Tem gente perguntando aqui, e Curitiba? Curitiba, delegado Tatiana, 44181, né? Para a ordem, para que Curitiba continue essa ordem, melhore a ordem. Graças a Deus, Curitiba não chegou a São Paulo, nem ao Rio de Janeiro ainda, nem vai chegar em nome de Jesus, né? E que continue essa ordem. Nosso deputado já está fazendo um bom trabalho. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho, que até hoje nos dá muito orgulho. Nós enviamos o senhor para aquela Assembleia Legislativa, agora estamos enviando a delegado. Não queremos enviá-la só como vereadora de Curitiba. Nós queremos que ela seja a vereadora mais votada do Paraná. Em nome de Jesus. Uau! A gente não está brincando, não. A gente não está brincando, não. Nós entendemos nosso papel de envio.
Amanhã eu tô fazendo meu vídeo, vereadora. Isso. Amanhã eu tô fazendo meu vídeo de apoio. Por favor. Obrigado. Eles são sérios, Obrigado. graças a Deus. Olha, eu tenho muita gente que me segue em Curitiba, mas muita gente. Juntando minhas redes, juntando tudo, deve dar 1 milhão de bolsonaristas aí. Só no Instagram tem mais de meio milhão. Eu tenho muita gente. Então, galera, vocês que me ouvem de Curitiba, amanhã vocês vão receber o meu vídeo de apoio ao nosso delegado. Obrigado. Vocês vão ver que... E Wesley, semana que vem a gente tá junto, tá? Deixa eu matar a saudade aí da risada. Por favor. Wesley, para você saber, pastor Wesley, me perdoe, Não, nós aqui, o pessoal questiona a gente assim, ai, mas vocês estão entrando na política, vocês querem mais poder. Falei, olha, gente, para começar, nós não estamos entrando na polícia para enriquecer, mas é exatamente isso. Nós queremos mais poder para poder agir pelas nossas causas, nossas pautas cristãs. Tem que estar na nossa mão. Você acertou plenamente. Se trata de poder. É melhor estar com o poder, com pessoas que têm história, que têm uma vida para exemplo. Tá? É melhor você dar o poder para essa pessoa. Mas assim, se você não quer dar para vagabundo também, não tem problema. A escolha assim, o pessoal de Curitiba que está pensando assim, eles não vão falar porque eles são muito discretos, delegado, nós conhecemos eles pessoalmente, são muito discretos. E a Bíblia fala que se vierem os elogios, que venham pelo próximo, né? Eles não precisam financeiramente desse cargo, nem do cargo de delegados eles precisavam. Eles são pessoas bem localizadas financeiramente, já são de famílias bem localizadas financeiramente, e eles não precisam disso. Eles já fizeram por amor na época de delegados, foram os melhores na investigação criminal e tudo mais, são os CSI do Brasil, que a gente sabe, e depois quando quiseram ir para a política, nos perguntaram antes de ir, né, e estão sendo enviados, né, para a política. A gente reclama tanto que não tem opção, agora a gente está tendo, então a gente tem que dar um voto de confiança, né, principalmente porque eles têm trabalhado e provado com o trabalho deles já há muitos anos, né, isso é muito gostoso você poder. Eu falei para ela, doutora, vai ser fácil para nós falarmos de vocês, graças a Deus. Né? São um casal que defende Nós agradecemos todo o carinho, todo o apoio, todo o respeito. Os princípios da família, né? O casamento, andam sempre unidos, juntos. Aliás, um dos requisitos, quando o delegado Tito foi sair para deputado, o partido queria que ele saísse para deputado federal. E eu falei para ele, eu não gostaria que você saísse para deputado federal agora, porque você vai ficar longe da doutora. E eu acho muito forte a unidade de vocês. Ele falou, então eu vou sair para estadual para não ficar longe. Então, assim, eu acho que o povo precisa saber disso, porque são coisas simples, mas não são simplórias, né? São simples, mas são poderosas, né? Não, mas não é tão simples, não. Você pode destruir uma família. Isso é muito bom. Como é gostoso ouvir isso. Como é gostoso ouvir isso, gente. Gostoso. Uau. Pessoal, inclusive, eu tinha acabado de falar com o nosso amigo Rick, na época, né? E até falei para ele, eu tinha ido para Brasília com o Rick lá, conhecido um monte de coisa, falei para ele, ó, né? Tá bom, gente? Então, assim, o meu apoio total em Curitiba para que a gente possa... Doutora, você é minha candidata em Curitiba, então eu tenho muitos amigos... Assim, eles vivem enchendo os perfis nossos aqui, os inbox, mandando muita gente, esse aqui é guerreiro, esse aqui é patriota, esse aqui e tal. Realmente, Curitiba eu recebi tanto, mas é como eu não conheço as pessoas, a gente vai por recomendação. Somos patriotas também, Wesley. Não, mas independente disso... Fazemos parte de dezenas de grupos patriotas, fomos em várias manifestações há anos. São dos nossos. Vocês têm muito mais do que o requisito de ser patriota. Você tem uma história de defesa da segurança, você tem uma história com Deus, né? De família. Então, o que nós defendemos, independente de qualquer coisa, é o nosso alicerce, é a nossa base cristã. E depois da base cristã, você tem a história que foi construída. Isso Quer mesmo. dizer, se até aqui, sem a caneta da vereança, você já fez o que faz, imagina com a caneta o que você não faz. Né? Eu digo o seguinte, que eu sou muito mimada. Como uma vez o bispo falou que é muito mimado. Eu também sou muito mimada. Meu Pai Celestial me dá muitas coisas sem eu merecer. É o mínimo que eu posso fazer pela minha igreja, pelo meu país, pela minha cidade, pela minha família, é lutar pelos nossos princípios. Porque eu quero deixar um lugar melhor para todos, inclusive para meus próprios filhos, né? Para meus futuros netos. E obrigado, Wesley, pelo apoio. Quando nós formos aos Estados Unidos, nós podemos nos encontrar. Se você vier para o Brasil, será muito bem-vindo na Assembleia Logo, eu só preciso que Caia vai ser impeachmentado em nome de Jesus. Se não precisa, será impeachmentado. Se o Harry Potter caia.
Nós começamos a coletar as assinaturas para o impeachment dessa pessoa que você falou. Já temos uma boa lista, muito pequena ainda, por aquilo que precisa. O delegado Xerifão já tem uma barraca fixa na avenida aqui 15 de novembro, que é um calçadão muito movimentado. Isso, na rua 15 de novembro, calçadão, temos uma barraca lá de coleta de assinaturas, temos milhares de assinaturas. Trabalho de formiguinha, mas precisa ser iniciado esse trabalho. Estamos pressionando os senadores. Eu conversei pessoalmente com o senador Oriovisto e eu vi que agora, até coloquei na minha rede social, ele se manifestou favorável. Só faltam 6. Só faltam 6. Só O faltam Moro 6 também já se assinaturas. manifestou. Né? Quem se manifestou? O O Moro? Moro também vai votar favorável ao impeachment. Só faltam Falta o 6. Flávio Arnes. Uau. Vai ser Gente, sensacional. muito obrigado. Beijo, Beijo. no coração de vocês. Queria lhe agradecer, como sempre, com todo o respeito e amor que eu tenho por você e pela sua família. Gostaria de agradecer, estar junto com vocês. Cada vez que o senhor me honra, eu nunca esqueço, nem eu, nem a minha família esquecemos de nenhuma honraria que o senhor nos deu. Agradeço aqui a todos, mas em especial ao senhor, à bispa e à família de vocês. Quero que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis, esses espíritos incríveis, iluminados que vocês são. Amém. E saibam que vocês, embora sejam muito mais jovens que nós, são exemplos para a nossa vida também. Fiquem com Deus. Gente, aí de casa, fiquem com Deus a todos vocês. Pastor Wesley, foi uma honra, um prazer conhecê-lo. Beijão, minha vereadora. Vamos nos conhecer pessoalmente. Amém. E outra hora a gente conta as questões espirituais da nossa vida também. Com certeza. Pessoal que questionou sobre minha opinião sobre prefeito, minha opinião sobre motoristas de aplicativo. Eu tenho vários projetos sobre motoristas de aplicativo. Só entrar nas minhas redes sociais. Inclusive, a gente inaugurou essa semana o nosso site, o site oficial, @delegada_Tatiana. Você vai estar lá. Todas as perguntas que o pessoal fez aqui poderá entrar lá. Não vou entrar nesse assunto porque não é objeto dessa live, que é do nosso bispo Rafael querido. Então, peço desculpas por não entrar nesse mérito, mas sim, todas essas respostas estão lá. Delegado Xerifão, bora pra cama? Dormir. Beijo, pessoal. Tomar banho. Valeu, gente. Beijo, bispão. Deus, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Amém. Beijo. Valeu, meu bispão. Wesley, semana que vem. Te amo, lindão. Tamo junto. Vamos Semana que vem nós acordar. aqui. Estaremos juntos. Falou, Deus abençoe a todos. Tchau, Boa tchau. live. Gente, segue a gente lá, todo mundo aí. Beijo.